Síndico, começando mais uma Inteligência Condominial e com esse música de fundo romântica, inspirando nossos corações, né? Então bora começar nosso programa de hoje com a seguinte mensagem. Síndico, sua missão é colocar ordem nessa bagaça, tirar leite de pedra, fazer milagre com pouco, construir o que está destruído, fazer a mudança que deixar de fazer, ainda sair de ruim na história. Mas como dizia o meu avô, o que os outros pensam é o que os outros pensam. Pensar é bom, fazer é melhor ainda, Inteligência Condominial. E vamos começar o nosso programa de hoje, terça-feira, novo horário das 20 às 22 horas. Hoje vamos ter casos de condomínio com Fernanda, Cleiton tirando algumas dúvidas na área de engenharia. Eu vou estar também com a minha amiga Kelly, com novidades aqui no nosso programa, falando sobre suicídio, né? Boa noite, Fernanda, como é que tá? Como é que foi o dia? Boa noite, Thiago. Meu dia foi ótimo, espero que de todos os ouvintes também. Bom demais. E aí, Cleiton, tudo bem, cara? Tá paisana hoje? Trabalhou não? Tá de folga? Não, tô cuidando da minha obra residencial. O Fernanda sabia que ele tá construindo uma mansão, né? Espero ser convidada para usufruir da mansão, né? Diz que tem uma piscina lá de 300 metros. Só não tem água. Olha, tem um churrasco no domingo lá, mas é só para quem me ajudou na obra. Você sabe como é que é, Thiago, vamos lá carregar cimento um pouco, Eu Thiago. chamei uns 15 amigos, apareceram 2. Comprei 4 peças de picanha e 2 caixas de cerveja. Então, esses amigos estão feitos. Kelly, boa noite, tudo bem? Você foi um dos amigos que foi lá construir a casa com o Cleiton? Sim, foi sim, eu carreguei cimento pra ele. Ah, Kelly é de rocha mesmo, tem isso não. Carreguei cimento. Não, pra ajudar na picanha. Descarregou um caminhão de cimento a Kelly lá. A Kelly é proativa, moça. Então, o nome dela, a empresa dela é Ative, né? Ativa? Ativare. Ativare, tá vendo? Vem do italiano, ativar, potencializar, né? Só tem gente chique aqui nessa mesa aqui hoje. Eu sou mais aqui, né? Então bora começar, né, Cleiton? Tudo bem? Tranquilo? Como é que tá a série de tecnologia? Tá lá. Muito trabalho, muito serviço, graças a Deus. Tá meio com a agenda fechada aí até fevereiro. Tem o seu Lázaro, me liga depois. Eu tô agora no programa, depois eu retorno. Valeu, obrigado. É foda, dia primeiro o cara tá cobrando aluguel, né? É difícil, né? Faz parte. Então vamos lá, Cleiton. A primeira pergunta que foi me encaminhada foi do senhor Valdemiro, né? E fala assim, ó: é necessário alterar as antenas que ficam localizadas no terraço do condomínio, certo? Se podemos vincular esse terramento ao para-raios. Precisa ser feito isso? Ele fala questão de para-raios. Ele fala, pelo que eu entendi, as antenas, aquelas antenas de TV a cabo, né? E se ele pode usar esse aterramento do para-raio para interligar elas também. Como é que funciona a situação aí? Vamos lá. Isso é um assunto bem controverso. Porque uma vez que você tem uma descarga atmosférica muito grande no captador... O que é uma descarga atmosférica? Pela minha época era chuva. Era um raio. Ah, um raio, né? Raio. Se você tem uma descarga atmosférica muito forte, o que vai acontecer com todos esses equipamentos que estão interligados a esse aterramento? Eles vão queimar. Então, antigamente tinha-se essa ideia de que tudo que está em cima do telhado tinha que estar ligado à rede do para-raio. Hoje em dia tem-se um entendimento, e a norma, a NBR 5410, que trata de para-raio, que é de 2010, ela está sendo revisada. E uma das revisões que foram propostas foi justamente isso: você ter um aterramento secundário para os dispositivos que estão em cima do terraço. Por norma, hoje, na norma atual, ainda é usual colocar-se esse aterramento. Porém, não é recomendável, porque senão você vai ter lá uma descarga de alguns milhões de volts e alguns milhares de amperes que vai descer, e ela vai descer para dentro das casas pela antena coletiva, e aí o dano pode ser bem maior. Outra coisa, em cima dessa pergunta aqui, Cleiton, no caso das antenas, tem uma recomendação que solicita que elas fiquem abaixo do para-raio, é isso? Sim. As antenas, ela não pode ficar acima do para-raio. Por quê? Se ela está acima, ela se torna um captor. Então, principalmente quando uma situação que eu fui hoje num condomínio em Águas Claras, fazer uma inspeção hoje pela manhã. No condomínio tem uma antena que está acima do para-raio, ligada ao aterramento do para-raio. Ou seja, aquela antena se tornou captor, só que aquela antena coletiva, ela está ligada em todas as TVs do prédio, de cima e embaixo. Se eu tenho uma descarga atmosférica naquela antena,
consequentemente eu vou ter uma queima de todos os equipamentos ali, de todos os pavimentos, todo mundo que estiver ligado naquela rede. Eu tenho que estar com ela abaixo e uma distância segura, pelo menos de 2 metros de distância do captor. Interessante. O Cleiton, e o condomínio pode ter alguma multa se alguém chegar, um fiscal, e ver isso assim? Como é que funciona? Ou é só o dano do material quando tem a descarga atmosférica? Na verdade... Ou o sim. chamado para... Como é que é? Agora esqueci. Raio. Raio que eu parta. O que acontece? Você tem 2 situações aí. Se você tem um fiscal ali do CBM, RTF ou Corpo de Bombeiros de qualquer localidade aí, se ele tem um conhecimento, ele vai ver aquilo e vai te notificar. Você vai ter uma não conformidade. Não é que você vai ser multado, é apenas uma não conformidade daquilo que você do seu sistema. Mas o maior problema mesmo é o dano material que você pode ter. E naquela emissão de laudo anual que tem que ser feita, se a empresa for uma empresa séria, uma empresa a qual está fazendo o serviço da forma correta, esse laudo não será emitido, entendeu? Então, nem vou falar de quem esse celular atrapalhando a sua entrevista, Cleiton. Não tem problema. Glédio, depois ela retorna a ligação. Bom, a primeira coisa que eu faço é botar um silencioso. Eu Passei para o nobre colega. Vamos lá. E o nobre colega não fez o serviço dele. Não fez. Não fez. Vamos lá. Triste. Voltemos E ainda não pagou o Lázaro que está cobrando o aluguel dele. Por favor, não me dispense hoje. Você colocou no vibrar para mim, então, por gentileza, já que você está desse lado? Vamos não corrigir nessa aí. Bora. Pode continuar, Cleiton, sua explanação. Eu já terminei mesmo. Já? Beleza, eu tô aqui com Glédia, por favor, após retornar uma ligação. Tá vibrando agora. Tá vibrando! Muito obrigada. Ô, Cleiton, vamos lá, tô Desculpa, que tô com o Pedro. Ele é de Santos. O que ele me pergunta é o seguinte: e a manutenção do para-raio tem que ser feita em quanto tempo? Vamos lá, manutenção do para-raio. O que é a manutenção do para-raio? A manutenção do para-raio, anualmente, quando você vai fazer o seu laudo de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, a empresa contratada ela tem a obrigação de fazer uma inspeção geral no seu sistema. Ela vai vir lá da pontinha, desde ligar a lâmpada de sinalização, a verificar as conexões, até nas barras de aterramento, na conexão com as barras de aterramento. Nessa verificação, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar corrosão, má condução, ali, locais onde há uma oxidação das conexões. Então, visto isso, é feito esse reparo. O cabeamento, ele vai durar em torno aí de 150 a 200 anos, sem ser necessário fazer a substituição dele. Caindo ou não raio? Caindo ou não raio. Okay. É mais ou menos isso daí. Quando você tem uma incidência muito grande de raios... Aí que é o caso de Santos, que ele deve ter uma incidência maior. Eu não sei mais ou menos, mas aí essa vida útil cai bastante, porque cada descarga você sobe esse cabo aí para algo em torno de 600, 700 graus, ali do 0 a 700 graus em milissegundos. Então você tem uma dilatação, uma contração desse cabo, ele vai durar menos, mas quando ele dura menos, dura 50 anos, tá? Mas só tem um jeito de saber isso. Você tem que mandar para fazer uma análise, tá? Então, ano a ano, essa resistência ômnica, que é o que a gente faz a aferição, ela vai aumentando. Ela vai chegar no ponto onde ela já não é mais eficiente, que é acima de 5 ohms. Por norma e por aceite da SEB dos órgãos, você pode chegar até 15 ohms. Só que nós não trabalhamos com essa resistência toda. No máximo é de 5. Quanto mais próximo de 0, melhor. Então, quando essa resistência começa a subir demais, aí é a hora de você fazer uma manutenção. Como é que vai ser essa manutenção? Você vai trocar as conexões, você não vai trocar cabo. Troca-se as conexões. Você vem, limpa o cabo, lixa ele, vai deixar ele à amostra de novo cobre, e você vai fazer ou a soldagem, a solda isotérmica, que é uma solda que você coloca um molde, coloca pólvora e acende, ela derrete, faz a fusão desse cabo. Essa daí você não exige manutenção, ou você vai substituir por outro parabolt, split bolt, ou qualquer um do tipo de terminal que for utilizado ali para fixar esse cabo. Bom demais, né? Fernando, tem alguma pergunta aí pro Cleiton?
Você que mora no condomínio Noroeste? Ô, meu Não é no sonho, Parque Sul, né? não? O Parque Sul é a Kelly, pô. Ah, é verdade. Eu queria fazer uma pergunta, então. Tá Pode ficar à aberto vontade, para tá falar? aberto. Isso, Tá aberto, Kelly, lá. por favor. O Cleiton, quando você falou sobre o número de raios, não o número de raios, perdão, mas quando você falou, depende, o mínimo é 50 anos. Aqui em Brasília, que é onde nós estamos, né? Na Unidade Federativa do Brasil, capital. Aqui em Brasília, tem algum bairro que chama atenção, no qual vocês têm que fazer a manutenção de forma mais eficaz? Porque lá tem maior incidência de raio, né? mais rotineira, que lá tem uma Sim, quantidade maior de... Águas Claras, Águas ele chama Claras. muita atenção, porque como você tem uma quantidade muito grande de prédios aglomerados, você tem uma quantidade muito grande de pontos de captura. Então você acaba... Não é que você esteja atraindo, mas você tem uma facilidade maior que esses raios incidam naquela Porque região. antigamente talvez caia na terra, né? Como tem muito, Exatamente. muita comunidade de prédios, Você né? vai ter a terra, você vai ter o natural, que é uma árvore. Então, quando você tira as árvores, você coloca prédios que são bem mais altos. E aí você coloca ali o captor lá na ponta disso ali esperando. Então, a incidência nesses pontos é muito maior. Então, a gente tem visto ano a ano alguns prédios que a gente já faz esse monitoramento há pelo menos 5 anos, que eu tenho uma perda de 1 a 2 homens por ano, de um ano para o outro. Ou seja, isso é um sinal de que essas edificações ela têm sofrido muita incidência de raios. Então tá fazendo efeito, né? Você colocar lá e já tá diminuindo, é porque tá fazendo efeito, tá cumprindo com o papel. Sim, não, ele está cumprindo com o papel. O que a gente só tem que ficar muito atento é o quê? Quando a gente vai solicitar essa manutenção, que a empresa faça realmente uma inspeção. Eu fui num cliente, a gente passou um orçamento, para você ter uma ideia de ordem de grandeza, não existe SPDA, laudo de SPDA por menos de R$ 1.200. Não existe. Isso é o custo. Tem o custo do engenheiro. Não existe, né? Tem o custo do técnico, tem o custo do engenheiro, tem o custo todo o custo envolvido da empresa, por menor que ele seja, ele não vai chegar muito distante disso. E aí eu fui num local, eram 4 torres dentro desse condomínio, e aí a pessoa passou o orçamento, tinha ficado algo em torno de R$ 5.200. A pessoa, não, mas está muito caro. Tem uma pessoa que faz aqui para mim por R$ 800. Eu falei, faz por R$ 800? Eu falei, olha, você tem o que ele já fez aí para você? Tenho. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. O cara entregou uma folha de papel para ela, do registro da RT junto ao CREA. Aí eu falei, tá bom, qual que é a sua resistência ômnica? Qual que é o estado do seu para-raio? Qual que é a classificação do seu para-raio? Qual que é a classificação da sua edificação? Aí ela, não sei. Eu falei, esse cara veio aqui? Aí ela, não, eu contratei, ele mandou por e-mail o papel e eu paguei o boleto. O cara nem foi na edificação. Mas aí o síndico tem que atentar isso mesmo, né? É o barato do síndico. Ah, não, vou economizar R$ 5.200, R$ 800. Não, beleza, a diferença realmente é muito grande. Mas é por executar um serviço e não fazer. Amanhã ou depois... A diferença é muito grande, né? Então, caberia o síndico analisar o porquê dessa diferença. Exatamente. Né? E aí, amanhã ou depois, você tem uma queima generalizada devido a uma descarga atmosférica, o seguro chega lá, ele vai acionar o seguro, vai pedir os 60, 70 mil de TV queimada lá, aí o primeiro coisa que o seguro vai pedir, cadê o seu laudo? Ou ele vai entregar uma RT, o cara vai, não quero o registro, eu quero o laudo. Não tem. O que eu vejo, a gente fala nos programas que estão há 7 meses, né? É que o síndico tem que ser um CEO mesmo, né? E ver o benefício de uma coisa ou da outra. Como é que você faz uma coisa que é abaixo do custo? Eu nem falo porque eu não tenho consciência do que é o custo, na verdade. Mas, pô, 1.200 para 800 é uma coisa muito gritante, né? Não. 5.200. Ah, é 5.200? 5.200 para 800. Caraca, até eu fazia por 800 também. Brincadeirinha. Eu achei que era 1.200. Não, é muito grande. Não, a diferença é muito porque era 4 torres, né? Exatamente. Então seria como se fosse vezes 4. Mas mesmo R$1.200, então seria uma torre. Isso. É mais ou menos isso mesmo, então seria. A multiplicação é porque depende muito de fatores. Se a gente está falando de um valor desse, 1.200, a gente está falando de uma torre simples, de uma edificação simples. Agora, quando você começa a ir para edificações complexas, aonde você tem área de lazer, piscina, casa de bomba,
tudo isso tem que ser inspecionado no seu aterramento. Então, por exemplo, como é que está o aterramento da minha casa de bomba? Não sei, a grande maioria das empresas não faz. Beleza, e se eu tiver uma fuga de tensão, eu tenho uma bomba que está fazendo filtragem da água que está ligando direto na piscina. Uma bomba relógio, né? Se alguém morre eletrocutado. O síndico tem que atentar a isso mesmo. Vida de síndico não é mole, não. É por isso que tem que botar ordem nessa bagaça, igual o tema de hoje aqui, texto inicial. Cleiton, outra pergunta. José Roberto, fala o seguinte: o cabo de para-raio do prédio foi pintado juntamente com a pintura predial. Gostaria de saber se o mesmo perde a sua eficiência. Não perde. A condução ela é feita internamente. Por que o cabo do para-raio ele é um cabo de cobre nu? Que é aquele cobre que ele não tem nada em volta. Porque cada descarga atmosférica você ia perder a capa. Porque a temperatura é muito grande. Existem situações, dependendo do tipo de descarga que você tem, que o cabo ele fica incandescente. Ele fica num tom alaranjado. Dependendo do tipo da descarga, da força dessa descarga. Então, por isso que ele é sem capa e sem pintura. O que vai acontecer é que no dia que dá uma descarga, a pintura vai cair. Ela vai esfarelar. Pode ter causado um incêndio também, dependendo do grau, não? Depende do tipo de tinta. Né? Isso. Se for tinta à base de água da área externa, não tem problema nenhum. Agora, se você for utilizar tinta óleo, tem que ser usado tinta óleo com efeito retardante de chama. Beleza. Estou aqui também com o Sérgio Carneiro, do Paraná. Ele fala o seguinte: a empresa que efetuou a instalação e fez a manutenção do para-raio do condomínio onde moro fez o aterramento numa tubulação de gás. Eles insistem que estão certos. Consideram um absurdo. É um risco da nossa instalação. Já li na NBR 5419 e não encontrei esta possibilidade. Você poderia me informar se é possível? Bom, ele aterrou o sistema. Pelo que eu entendi, ele fala o seguinte: que o aterramento. Exatamente, que ele fala que fez um para-raio e tal. Fez o aterramento numa tubulação de gás. Não, tá completamente errado. O aterramento do para-raio, ele tem que ser completamente individualizado. É por isso que a 5410 e a 5419 estão sendo atualizadas em vários requisitos, e um dos requisitos é esse. O requisito de que a instalação de SPDA ela tem que ser completamente isolada. Ela não pode ser ligada a mais nada. Se você liga isso numa tubulação de gás, você está fazendo o quê? Você está jogando toda essa descarga para dentro de uma casa. Ou seja, se eu tiver um vazamento de gás no momento de uma descarga, ou um fogão ligado, algo do tipo, um fogão nem tanto, mas se eu tiver um vazamento, vai centelhar em algum ponto, porque essa energia ela vai trafegar e ela vai sair. Para você ter uma ideia, uma descarga atmosférica ramificada, você tem locais onde você tem um arco voltaico, que seria como se fosse um micro-raio de até 30 centímetros. Entendeu? Então é uma distância muito grande, e se eu tiver qualquer tipo de vazamento de gás, eu vou ter um incêndio. Está completamente errado. O que eu aconselho, como é o nome dele? É o Sérgio Carneiro. O Sérgio Carneiro, que o Sérgio Carneiro faça uma denúncia ao CBN, o Corpo de Bombeiros lá da região dele. O Corpo de Bombeiros vai até o local, vai ver a irregularidade, vai notificar a empresa a fazer a forma correta. Porque isso daí é fórmula de dar algum problema sério. Cleiton, a gente vê nessas perguntas que muitas vezes é má fé do prestador de serviço, né? Exatamente. E como é que o síndico pode criar um respaldo para evitar, no caso, essa má fé? Então, o ideal mesmo é sempre buscar empresas que já estão no mercado há muito tempo. Então, o básico hoje de qualquer empresa que trabalha com SPDA é o quê? Essa empresa tem que ser homologada, certificada pelo Corpo de Bombeiros local. Isso dá um trabalho gigantesco. Tem ideia, só para mim renovar a minha certificação foram 90 dias. Isso de muito trabalho, idas e vindas. Então, ou seja, não é qualquer empresa de ponta de chamada burocracia, né? Exatamente. Mas isso, na verdade, eu não acho ruim, porque isso você peneira o mercado e só ficam empresas realmente que estão com vontade de trabalhar. A segunda questão, empresas que já têm um acervo técnico. O que é o acervo técnico? Na hora da contratação, você pede para a empresa: empresa, você vai fazer meu SPDA? Vou.
me dá o seu acervo técnico de SPDA de uma edificação no mesmo porte da minha. Ou seja, o que ele vai ter que mostrar? Ele vai ter que mostrar que já fez trabalhos semelhantes, maiores ou iguais àquele. E eu tenho que olhar o quê, então? Eu tô pedindo para você, ok, estou te contratando, deixa eu ver o seu acervo técnico. O que eu tenho? O que eu vou olhar nesse acervo? Eu sou síndica, não entendo nada, estou só contratando. O que você vai ver no acervo técnico? Lá vai ter o tamanho da edificação que eu fiz. Daí aí eu faço a comparação se o meu é do mesmo. Exatamente. Então, só para você ter uma ideia. Eu tô num condomínio, você mora num condomínio de 10 pavimentos, com uma torre só. Você vai ter que verificar se eu já fiz pelo menos um prédio com 10 torres e o mesmo serviço. Lá vai estar discriminado o serviço. Serviço de instalação de para-raio em edificação de 10 pavimentos, com 2.000 metros de cordoária, para-raio tipo Franklin, hastes de aterramento, vai estar me falando exatamente o que eu já fiz lá. Então, você vai comparar mais ou menos o mesmo tipo de serviço. O mais importante é o tamanho da edificação. Entendi. Entendeu? Entendi. E uma vez feito isso, você vai verificar como é que está o estado dessa empresa junto ao CREA. Que aí o CREA ele vai fazer o quê? Você ligou lá no CREA, eu estou contratando essa empresa. Eu queria saber como é que está o estado dela hoje aí. Não, tem essa empresa, igual mesmo, a CL Tecnologia. Ela tem 3 engenheiros responsáveis, ela tem no seu corpo técnico 2 eletrotécnicos, 5 eletricistas. Ou seja, ele vai saber qual é o porte dessa empresa. O CREA seria assim, um auxiliar, como um banco de dados, um banco de informações, uma garantia que o síndico teria? Na verdade, o CREA é o regulador. Outra pergunta, Cleiton, em cima disso aí. Beleza, o cara vai lá, ele informou o acervo técnico dele. Beleza. Como é que eu posso conferir se aquelas informações são verdadeiras? Porque eu posso inventar um acervo técnico. Junto ao CREA. O acervo técnico é emitido pelo CREA. Pelo CREA, né? Isso que eu ia perguntar. Se o CREA daria essa, vamos dizer assim, essa garantia de dizer, essa empresa está apta, pode contratar. Ele não pode garantir o serviço, né? Mas a aptidão da empresa, a aptidão da empresa. É como um médico. Para mim, eu como engenheiro, eu tenho que ser registrado junto ao CREA. Um médico ao CRM. Eu só posso exercer a advogado profissão... OAB, né? A OAB, exatamente. Então, a gente só pode exercer uma vez que a gente está devidamente credenciado e regular com as nossas obrigações junto àquele órgão. No nosso caso, na área técnica, eu tenho que me atualizar e atualizar os meus trabalhos constantemente. Então, por exemplo, uma empresa parceira estava com uma emergência de serviço e nós fomos fazer um serviço pequeno, que foi a instalação de uma portinhola e uma portinhola PNE e uma catraca de acesso. Trabalho de 4 horas. Antes de iniciar esse trabalho, eu fui lá, registrei o serviço junto ao CREA, falei qual que era a discriminação do serviço, o que a gente estava fazendo. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que informar ao CREA e fazer a anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART. Inclusive, Thiago, como eu trabalho com contabilidade para condomínios, o CREA, ele fiscaliza muito os condomínios, viu? Ele manda constantemente uma notificação para o condomínio solicitando a relação dos prestadores de serviço. Exatamente. Né? Que isso incide justamente para verificar se aquele prestador está, vamos dizer assim, credenciado ao CREA, dentro da legalidade, podendo exercer aquilo. É uma coisa que os condomínios eles ainda fazem muito erroneamente, é achar que pode contratar o Zé dos Couve para arrumar o portão dele. O cara que vai lá, para com a Fiorinha dele, a Fiat Uno dele, arruma lá e vai embora. Não pode. Condomínio só contrata empresa devidamente registrada no CREA. Não, é para furar uma parede e botar um parafuso. Tem que ser empresa credenciada. Não pode ser empresa sem ser credenciada. Kelly, vida de síndico não é brinquedo não, né? Eu tô aqui. Se eu começar hoje como síndica, eu acho que eu vou ganhar 10 mil anos-luz de aprendizado. Porque eu tenho que entender um pouquinho. Eu não preciso entender de para-raio, tá? Não preciso entender na chave. Mas eu preciso entender que eu tenho que contratar uma empresa idônea no mercado. Eu tenho que entender que eu não posso contratar qualquer um. Eu tenho que entender um pouquinho de jurídico e me cercar de bons profissionais. Seguro. Eu tenho que ter um engenheiro próximo. Ou seja, mundial. Imagina, se eu entrar hoje, amanhã, você tá E o mais principal, né?
tem que ter um terapeuta, né? Não é verdade, gente? Principalmente. Eu não sou síndico, mas minha última terapeuta falou que não podia mais me atender. Por quê? Ela tava agora virando síndico. Não. É porque ela olhou pra minha cara. Era problema assim, demais. Ela falou que eu precisava era de um psiquiatra agora. Ela não podia mais me atender. Ô, Cleiton, nesse contexto, só pra lembrar mesmo, o para-raio, quanto tempo tem que fazer a manutenção dele? Existe um laudo anual? Como é que é igual o sistema de incêndio? O que acontece com o para-raio? Para-raio, você tem que fazer uma emissão obrigatória anual. Então, uma emissão obrigatória anual, uma vez por ano. Obrigatória, uma vez por ano. Fins de seguro, CREA, bombeiro e defesa civil. Isso é obrigatório, tá? É passivo de multas, dependendo do grau de problema, passivo de interdição da edificação. Porém, todo período chuvoso você tem que fazer uma inspeção. No caso de Brasília, nós temos aproximadamente 4 a 6 meses de chuva, dependendo do ano. Brasília é uma maravilha, né? A gente nunca sabe. Nesse período, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que fazer uma inspeção visual. Porque, dependendo do tipo de descarga atmosférica, você pode romper um cabo. Rapaz, tem que vendo, tem que ter atenção em tudo. Cleito, essa visita, ela é feita pela empresa contratada responsável pelo para-raio ou pode ser um qualquer não, né? Porque nós acabamos de falar. Não chama o Zé dos Couves. Não, mas a sua pergunta, eu ia perguntar assim, vem cá, eu vou contratar a sua empresa, quem é que vai lá? É um engenheiro? Essa pessoa que vai lá, eu sei que ela tem treinamento, mas eu fico porque quando você falou o visual, né? É o síndico que vai olhar e achar alguma, né? Então isso me deixou intrigada. Então, eu tô no mercado há 10 anos. E particularmente eu já tive uma experiência no passado muito... Não foi comigo, mas foi uma experiência que me marcou muito e depois disso... Tu levou um choque? Não, a choque a gente leva todo dia. Uma empresa fez um laudo uma empresa de um amigo meu e logo em seguida teve um problema sério. A empresa do cara faliu por causa disso, porque houve uma queima generalizada. Não foi culpa dele, mas como ele emitiu o laudo, a responsabilidade era dele. A partir de lá, daquela data até hoje, todos os laudos eu faço pessoalmente. Ainda bem que ele foi honesto, pelo que entendi, ele pagou, né, o prejuízo, né? Porque a empresa dele quebrou, fechou? Na verdade, assim, ele passou vários anos pagando os prejuízos. Então, na verdade, a empresa era dele, mas ele tinha um funcionário e foi lá e não fez um trabalho completo. Na verdade, não foi. Porque assim, o funcionário dele era um cara muito competente, porém não se atentou a todos os detalhes. E um detalhe era o quê? Tinha uma das malhas de aterramento, estavam ligados dentro de um quadro, e quando houve a descarga atmosférica, a qualidade do aterramento dele não estava tão boa quanto a do quadro. Então o que acontece? A energia ela é como a água, ela flui para o caminho de menor resistência. Então o que aconteceu? Essa energia fluiu para dentro desse quadro. Esse quadro estava ligado a todos os relógios do prédio e todos os apartamentos houve queimou elevador, queimou o sistema completo. O cara simplesmente ele não olhou um pequeno detalhe. Ele passou, ele mediu, ele fez o trabalho dele. E nessa qualidade o seguro não cobre, né? O que aconteceu foi justamente isso. O seguro, na hora que chegou ele lá... Ele pode até cobrir, mas acontece o seguinte, tem Isso daí é um tema para o caso de condomínio, né, Thiago? Nós podemos trazer depois com mais detalhes, um parênteses, né? na questão do seguro, falo que atua nessa área, porque acontece, tem uma cobertura e a cobertura de danos elétricos, aí você cobre um valor X, entendeu? Nesse caso, lógico que o cara não vai botar 200, 300 mil. Como é que se calcula mais ou menos isso? Você vê os equipamentos que você tem e você imagina que se desse uma perda total desses equipamentos, né? E se coloca mais ou menos isso aí na base, né? Então, com certeza, lá o seguro cobriu, porque a perca foi muito alta. Cobriu um X, mas outro X que entrar é o próprio condomínio. Deu quase 3 milhões. Então, não tem nem jeito. Talvez tinha só... Porque hoje, por exemplo... Não essa cobertura nunca coloca assim... Nunca você coloca nessa faixa aí. Ainda mais nessa parte elétrica. Teve princípio de incêndio, alguns pontos. Teve que fazer boa parte da elétrica. Assim, o problema foi grande. Foi por uma questão mínima. O trabalho que foi feito por ele foi um trabalho bom. Mas por um detalhe...
Pequeno detalhe. E serviu de lição para você e Para mim, então, a partir daquele momento, eu não confio apenas em um... Lição da moral, né? Cuidado com detalhes, pode dar uma cagada, vezes né? eu mando, por exemplo, eu vou fazer um orçamento de SPDA. Eu vou lá... O que é SPDA? Juro que eu só anotei essa sigla, mas eu não sei. Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Descarga atmosférica. É o para-raio. É o raio. O raio que não parta. Exatamente. Então, o que eu faço? No orçamento, eu já vou falando para o cliente, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui vai ter que mexer. Então, eu já faço a minha verificação. Muitas vezes o cliente, se ele não for fazer a manutenção, eu nem faço o laudo dele. O valor é muito irrisório para mim colocar meu nome em risco. E também não tem nem sentido, né? Você faz o laudo, você não faz a manutenção. Exatamente. Então, eu já vou falando já pro síndico ali para que ela tem que fazer isso. Se a pessoa chega e fala assim, não, pode vir fazer. Você já fez as alterações? Não fiz. Quando você fizer, você me chama. Então, eu faço toda a inspeção. Às vezes eu até mando o eletrotécnico para lá, mas a inspeção eu já fiz. Eu já sei que o sistema está pronto. O que ele vai fazer lá? Ele vai medir e vai verificar se o que eu vi estava correto. Porque eu já passo um laudo para ele. Ó, isso está errado, está errado, está errado, está errado. Então, verifica se isso está correto. Ele vai lá, verifica tudo e eu tenho um cheque de pontos que tem que ser verificados. Ou seja, quais equipamentos estão ligados à rede. Eu tenho derivação de malha não identificada em projeto. Então, todas essas questões são verificadas. Essa verificação que tem que ser feita no período chuvoso, ela tem que ser feita por no mínimo um eletrotécnico, tá? Que é uma pessoa que tem os conhecimentos mínimos ali para poder avaliar se realmente está tudo dentro da conformidade. Kelly, não é brinquedo não. A gente tem que ter atenção em tudo mesmo, né? Porque quem quer ou não é responsabilidade dele, né? É um aprendizado, né? A gente falando sobre raio. Te juro que eu notei algumas coisas aqui, Cleiton. E me chama a atenção alguma coisa assim. O barato sai caro, a gente já sabe. Mas como é bacana quando você vê que alguém entende do assunto e com propriedade. Né? Então, que fica aí a dica para nós ouvintes, para nós síndicos. No caso, eu vou me colocar na posição de síndica, tá? Para nós síndicos, eu preciso contratar uma empresa idônea que saiba do que está fazendo, falando e me passando um orçamento. Me passando orçamento, porque aqui eu vou anotar, é 5.200 para 800. Você tem que, no mínimo, desconfiar que alguma coisa está fora do eixo. Não, eu acho que tem que descartar a função descartável. Sim. Eu achei que era 1.200, né? Dava até para pensar em comparação. Agora, 5 não tem lógica, pode descartar. Esse cara, no meu caso, quando eu era gestor, eu descartava esse cara, não tem nem lógica. Sabe qual é o problema, Thiago? Porque, vamos dizer, esse exemplo que o Cleito trouxe, isso tem o quê? Quantos anos? De qual deles? Do seu amigo que tomou... Quase 10 anos. Quase 10 anos. De 10 anos para cá, deve ter ocorrido no máximo mais um caso. Então, às vezes, as pessoas assumem um risco por um valor. Entendeu? Que hoje é um valor de economia, a grosso modo, vamos dizer assim, e correndo o risco de repente, tomar um prejuízo bem maior, né? Como esse exemplo que o Cleito trouxe e tem levado para a vida dele, né? Então, assim, com que as colocações que o Cleito falou, que muitas vezes não dá para a gente arriscar, economizar hoje, tendo um risco, né? Aquele velho ditado, né? Eu acho que condomínio não tem nem onde pensar em economizar. Tem que fazer o que é certo. Em qualquer serviço. Todo e qualquer serviço. Eu posso fazer essa mais uma pergunta? Sim, tá, claro. Vamos lá. Contratei a tua empresa para fazer o laudo pericial, que é uma vez por ano, do para-raio. O tempo mínimo que tu leva lá para fazer esse laudo, em termos de tempo mesmo? Um dia. Um dia? É um dia. Tá. E quantas pessoas você precisa para fazer? É você e mais uma pessoa? 2 pessoas. 2 pessoas. São 2 pessoas, no mínimo. Hoje em dia, nós temos com a facilidade de equipamentos. Antigamente você tinha um equipamento, um termômetro que você tinha que vir, espetar uma haste no chão, puxar um outro fio, jogar um fio lá para cima do telhado, passar aquela coisa toda. Hoje nós temos um equipamento que ele deve ter 5 centímetros por 10, que ele faz todo o meu mesmo laudo. E ainda tem um detalhe, tá? Isso eu esqueci de citar. Quando a empresa vai emitir um laudo para você,
O equipamento que ela está usando, ele é certificado e calibrado anualmente. Então, até o equipamento é mais confiável. É um equipamento que ele tem que ser um equipamento específico. Eu fui numa reunião recentemente lá no Jardins Mangueiral. Lá são 8 torres, caixa d'água, tudo. Custo médio de um laudo de aterramento naquela região, de 8 a 12 mil reais, dependendo da complexidade do local. Passei meu orçamento para o condomínio, a gente tem um contrato com esse condomínio. O condomínio não fechou, também a gente não ficou muito correndo atrás para saber o motivo. Aí a menina chegou, estava lá sentado conversando na administração, chegou um motoboy e entregou o laudo. Aí eu falei, posso dar uma olhada? Aí ela, pode. Olhei. Muito firuladinho, cheio de fotinha, aquela coisa toda. Gente, não precisa. A gente coloca foto para ficar mais bonito, para o bombeiro entender. Mas quando a pessoa começa a firular muito, com muita foto, ele tá falta conteúdo. Tá enchendo linguiça. E aí eu olhei, cadê o registro dessa empresa junto ao CBMDF? Tinha um número só. Empresa registrada, protocolo número tal. Não, eu quero tem que ter o certificado, tá? Que é emitido um certificado de uso, é onde você tem um QR Code, onde você tem uma autenticação, onde fica mais fácil de você verificar isso. Cadê o registro dessa empresa junto ao CREA? Cadê o vínculo empregatício do engenheiro que assinou com essa empresa? Porque eu não posso, como empresa, ir lá, pegar um engenheiro ali da esquina e pedir para ele assinar esse laudo para mim. Esse engenheiro ele tem que ser da minha empresa. Ele tem que ter uma responsabilidade técnica sobre essa empresa. Então, era uma outra dúvida. Sim, desculpa, não, tranquilo. Aí, cadê o laudo de calibração desse equipamento? Que eu preciso saber se esse equipamento está funcionando. Como é que eu vou ter a confiabilidade de uma questão que eu trabalho em números muito pequenos? Eu tenho uma margem de erro muito pequena. A gente trabalha em casa hexadecimais. Quando a gente vai fazer a aferição. Ou seja, depois do ponto e vírgula ali, eu tenho muito número para frente ainda. Ou seja, tem que ser um equipamento muito confiável. Então, eu olhei tudo, aí ela olhou para mim e falou assim, e aí, o que eu faço? Eu falei, você pede agora para a empresa te fornecer? Pediu para a empresa forneceu? Não. Aí eu falei, olha, você vai entregar para o bombeiro, se o bombeiro for um pouquinho esperto, você sabe o que ele vai fazer? Vai falar assim, esse laudo não serve para mim. Aí o que você vai ter que fazer? Contratar a empresa que vai emitir o laudo da pagar duas vezes, né? Barato sai caro. Exatamente. E uma outra questão... Aí você falou com relação aos bombeiros. Novamente, você percebe que eles dão realmente esse feedback. É uma corporação muito séria, né? A gente tem maior presteza pelo Corpo de Bombeiros, mas são habilidades técnicas muito específicas também, né? Então, você imagina o bombeiro também se fazer de... Acontece disso? Sim, na verdade eu tenho alguns problemas com alguns bombeiros, alguns fiscais. Fiscais, tá. Isso, que eles fazem esse trabalho de fiscalização. Você tem alguns que são pessoas extremamente competentes, qualificadas, são engenheiros, pessoas formadas, e você tem aqueles outros que são o achão. São o quê? O achão, eu acho. Eu acho, entendi. E aí, assim, eu domino um pouco o assunto, não domino muito. E eu tenho todas as normas decoradas na cabeça. E aí já teve algumas situações do bombeiro chegar no local, notificar o meu cliente, porque ele falou que tinha que ter um aterramento naquele ponto. E aí o cliente me ligar, logicamente, brabo, e falar, cara, você veio aqui, fez um serviço, não fez o serviço bem feito. E eu ir pro local, aguardar o retorno do bombeiro, que fiz a fiscalização. Nesse caso específico, eu fui pro prédio durante 2 dias e fiquei sentado lá das 8 às 18. Quando esse bombeiro chegou, ele falou, não foi feito. Eu vou notificar, vou multar. Falei, olha, eu quero que você me mostre aonde é que está o erro. Essa porta aqui tinha que ter um cabo de aterramento ligado a ela. Por quê? Não, porque todo lugar é assim. Não, isso não é resposta para mim. Eu quero que você me fale tecnicamente por que isso tem que estar assim. Não é por causa da segurança. Não, tudo bem. Eu quero que você me fale na norma aonde é que está isso. Quem faz o projeto e o projeto foi aprovado pelo bombeiro
dessa forma, ele vai ser executado dessa forma. Não adianta você chegar aqui e falar porque o vizinho é assim, que aqui vai ser assim. Cada projeto é aprovado de uma forma. Entendeu? O grande mal dos condomínios é justamente isso. No condomínio do lado é assim. Aqui, por que é assim? É bem complicado mesmo, porque a gente sempre... Ou então o condomínio da minha mãe, o condomínio do meu amigo, é sempre essas colocações. Mas isso você também tem no fiscal. Assim, a grande maioria são fiscais excelentes profissionais, mas aí você tem aqueles que realmente dá um pouco de dor de cabeça. Nesse caso, esse bombeiro, ele não teve argumento. E aí eu falei para ele, olha, se você multar o condomínio, eu como empresa responsável vou te processar individualmente. Eu não vou processar a corporação. Vou te processar individualmente porque você está agindo de má fé comigo. E aí o clima deu uma esquentada, ele chamou uma outra pessoa. E aí veio um oficial, esse oficial era engenheiro eletricista, e aí apresentei os projetos, falei, tá aqui, ó, um projeto não me pede, o projeto foi aprovado dessa forma, então eu não preciso colocar isso daqui. Fisicamente é protegido, e no projeto não se colocou, então e aí? Aí ele olhou, ainda tentou argumentar os argumentos do colega, mas viu que não teria, ele falou, olha, eu não vou notificar porque eu não tenho um amparo legal, mas da visão da segurança a gente recomenda que coloque. Eu falei, não, tudo bem, se você me faz uma recomendação e o síndico achar que deve pagar para colocar, ele não é obrigado, é apenas uma recomendação de sua parte. Que é uma diferença muito grande. Exatamente. Aí, né? A obrigação da recomendação, Exatamente. Né? Então vamos ter nosso quadro, amigão Cid, fica aí a obrigação de contratar um ótimo profissional para te orientar no dia a dia e minimizar esses problemas com para-raio, controle de acesso e outras coisas que envolvem muito condominial. Cleito, agradecer aos ouvintes que participaram aí, vende seu peixe pro pessoal aí. Bom, pessoal que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode entrar no nosso site www.cltecnologia.com, vai conhecer um pouco mais do serviço que a gente presta, um pouco mais do Grupo CL também, que não é apenas a empresa de tecnologia, a gente tem outras áreas de atuação também. Ou pode entrar em contato pelo telefone 3553001261, tá? Fui pra anotar, não deu tempo. É sério? O que você quer anotar? Seu telefone. 3553 3553 0012. Repita. O telefone entenda, né? Eu tô aqui como telespectadora também. Você fala tão rápido, se alguém estiver anotando, não vai dar tempo. Não, mas o pessoal pega o podcast depois e... Foi até bom lembrar, pessoal, quem quiser ouvir mais sobre esses assuntos aí, tem lá no Inteligência Condominial no YouTube, no Facebook tem o Síndico e no Instagram, Inteligência Condominial. Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta pra acordar um pouquinho, né, Cleito? É isso aí. Vamos que pessoal, vamos. Obrigado. Neverland, reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away. Ô louco, meu, voltando com o nosso programa Inteligência Condominial, no som do amor, do love, que todo mundo apaixonado no estúdio aqui, renovando as energias positivas, né? Acabamos de ter nosso quadro aí com o Cleito, perguntas e respostas na engenharia. E agora o quadro que vem revolucionando o mundo condominial. Todo mundo tá gostando de sul a leste, oeste, no state também, no exterior, todo lugar, porque é a realidade do condomínio, né? Que é os casos de condomínio com Fernanda, né? E vamos deixar de embromeixo, vamos começar logo aqui. O primeiro caso é o seguinte:
eis a questão. Eu, condômino, não vou pagar a conta. Que história é essa, Fernanda? Pois é, Thiago, né? Condomínio tem suas particularidades. O síndico tem que estar sempre em alerta, né? Quanto não só às economias, mas as colocações, as formas de gastar, né? Thiago, e um caso que eu trago hoje é de um condomínio, né? Que existiu uma previsão orçamentária, né? Um condomínio fez o planejamento para um planejamento anual, porque fosse fixado a taxa de condomínio para manutenções naquele período anual, porque anualmente a gente sofre reajuste com água, com luz, com funcionários, né? Entre outras despesas também que acabam se onerando de um ano para o outro. Enfim, esse condomínio fez a previsão e diante, né, no decorrente ano, foi sobrando um caixa, foi sobrando uma quantia, né? E houve necessidades de fazer algumas manutenções mais específicas, que este caso que eu trago foi a questão dos interfones. Então, foi feita troca de toda a tubulação do interfone, a caixa de interfone, que tem um custo mais elevado. Então, assim, trocou toda-se a rede de interfone, que era uma rede muito antiga e estava desde o início do prédio, que o prédio tem em torno de 35, 38 anos, não me recordo bem agora. E o que ocorreu, Thiago? O locatário recebe o boleto, é responsável pelo pagamento da taxa de condomínio, recebe mensalmente o boleto e no boleto vem acompanhando as despesas condominiais, né? Vem o balancete, né? Com receitas, despesas, saldos, né? Do que se tem no condomínio. E um condômino observou essa troca, esse gasto excessivo com os interfones, né? E foi questionar a administração. Falou assim, olha, eu observei que tem 3 meses que está se gastando muito com interfones, né? Eu queria saber o que é. E a síndica, na maior delicadeza, né? No exercício da sua função, explicou para ele, olha, nós estamos trocando toda a tubulação, tal. Ele falou assim, mas essa conta não é minha. E não é na verdade dele, E não né? é na verdade, né? Então, assim, ali gerou-se uma discussão de ou não é. Ele falou assim, tudo bem. Isso daí teria que ter sido cobrado uma taxa específica rateada entre os proprietários. Eu, locatário, por pagar minha taxa condominial em dia, não sou obrigada a participar dessa despesa. E esse caso foi realmente parar na justiça, porque a administração não resolveu, não soube resolver, né? E ele ganhou, Thiago. E fácil, né? Inclusive, eu até trouxe a relação aqui para a gente estar lendo para os nossos ouvintes, né? Que o síndico ele tem que tomar muito cuidado. Não é só, opa, sobrou dinheiro, vamos fazer acontecer, né? Não vamos botar taxa extra, porque os condôminos proprietários têm esse interesse. Se tem sobra na taxa de condomínio, por que nós vamos instituir uma taxa extra para estar trocando a fiação do interfone? Se tem uma sobra do fundo de reserva, por que nós vamos fazer uma instituição de uma outra taxa para estar fazendo determinada, vamos dizer, aquisição de um material, né? Então, assim, síndicos, né? Tomem muito cuidado com a sua administração, porque lá na frente você pode sim ter um problema, né, Thiago? Então eu queria deixar registrado que tem que sim tomar cuidado o que é realmente manutenção, o que realmente é obra, né? E o que é troca de material, né? Porque, por exemplo, uma cadeira. Ah, Fernanda, uma cadeira custa R$200. Custa R$200, mas é um material permanente do condomínio. Entendeu? O locatário, ele não pode se responsabilizar por esse gasto. É uma coisa simples, mas que é uma vai coisa prejudicar o locatário, né? Mas vai prejudicar o locatário, porque aquela cadeira, por menor custo que seja, é um bem pro condomínio. Não é um bem do locatário. Né? Então, assim, eu sempre oriento os meus clientes. Tomem muito cuidado.
Mês passado mesmo, um cliente meu fez a ata, me convidou para estar na assembleia, eu tive um imprevisto, né? Não pude comparecer. E a conselheira me ligou, Fernanda, eu fiz a ata, mas eu queria que você desse uma lida, né? Para ver se está tudo ok, como foi uma assembleia também de eleição de síndico, né? E hoje, nas atas de eleição de síndico, eles precisam constar todos os dados do síndico eleito, RG, CPF, telefone, e-mail, Sério? tudo, porque ele vai ao banco. Ele vai para o Verdade. banco. Então, o banco ele precisa desse documento, né? Ele vai não só para o banco, como para a Receita Federal também. Né? É verdade, Então, tem que mudar lá a responsabilidade. tem que mudar a responsabilidade. Então, essa ata, principalmente de eleição, tem que ser uma ata muito bem feita, né? E nesta ata, quase que ocorre o mesmo problema. Porque eles tiveram sobra de caixa, né? E começaram a fazer essas manutenções. Reparos na fachada, tiveram que... Porque nesse condomínio específico, lá tem cobertura. Então, teve um problema na piscina que teve que se gastar, mas como tinham sobra de caixa, foi permitido gastar. Os conselheiros autorizaram a gastar. E na ata, eles estavam especificando isso. Eu falei assim, opa, peraí, não vamos colocar obras... E lá na ata eles falavam, de acordo com a prestação de contas, neste período foram realizadas obras necessárias. Ixi, aí confunde com o voluptuário. Aí eu peguei e falei assim, não, a gente vai trocar isso daqui, porque já foi feito, não vamos mexer e vamos rezar para que nenhum locatário vá questionar. Então, vamos trocar aqui obras necessárias para manutenções necessárias. Então, assim, são detalhes, Thiago, que precisam ser observados para que, se amanhã o condomínio não tenha dor de cabeça. Se você me perguntar agora, esse condomínio agiu errado, Thiago? Agiu. E agora, a responsabilidade, se um locatário amanhã vier a observar que essas manutenções, que no caso eles tinham colocado obras e eu troquei para manutenções, não são de obrigações dos locatários, este condomínio, ele vai responder. Por quê? Porque os conselhos aprovaram. Entendeu? Nesse condomínio específico é um síndico até profissional. Eu até questionei, eu falei assim, poxa, mas você é um síndico profissional, tem capacitação e está incidindo nesse erro, né? Até ele ficou meio assim chocado comigo. Eu falei assim, olha, não fica chateado, eu estou aqui para te orientar e te alertar. Então, o que a gente pode fazer é corrigir aqui na ata para que nenhum locatário perceba que essas obras, né, que realmente são obras porque foi mexido na fachada, né, como é que fala? Foi um conserto que foi feito na piscina, na área de cobertura. Então, eram despesas que realmente não condizem com a manutenção e não estavam previstas lá na previsão orçamentária. E assim, o que é interessante é que às vezes o cara acha que é uma sobra. Beleza, uma sobra mesmo. Só que uma hora vai faltar, tem que fazer a taxa extra. E aquele dinheiro que você utilizou ali, você vai ter que repor na frente da taxa extra, né? O que ocorre? E toda prestação de contas, ela tem a previsão antes e tem a prestação de contas depois, certo? E no decorrer do caminho vão surgindo necessidades. O síndico ele tem que fazer. Ele não pode esperar uma assembleia, ele tem autonomia que varia de cada condomínio, porque tem condomínio que permite os síndicos a ter um gasto, vamos dizer assim, impermeabilização, que é um segundo caso que eu vou tratar. Impermeabilização, dependendo do prédio, é um custo altíssimo. É um dos custos mais altos, eu estava na minha pesquisa. É um custo altíssimo. Então, ele não pode simplesmente falar assim, vou fazer impermeabilização sem estar a previsão. Não pode, mas se ele teve a necessidade de fazer impermeabilização, não tem a previsão orçamentária, ele faz. Depois ele institui uma taxa para complementar se faltar, entendeu? Ele não pode sim esperar. Agora, se é uma coisa que dá para fazer a longo prazo, ele institui a assembleia, ele convoca, ele faz a votação e a assembleia decide. Aí, o que ocorre, Thiago? Nesse condomínio,
posteriormente, eles fizeram uma assembleia autorizando o síndico a fazer isso. Eu falei assim, acabou. Vocês acabaram de dar mais munição para os locatários. Vocês acabaram de dizer para os locatários, toma aqui um documento dizendo que nós estamos tirando a responsabilidade do síndico e assumindo para o condomínio. Mas eu acho mais gritante que você falou. O síndico é profissional, ele sabe que tá errado, né? Mas, Dependendo da Thiago, porque assim, hoje que eu percebo que o síndico fala assim, vou jogar pra Assembleia, que a Assembleia decide assim. Isso. Só que eu entendo no ponto de vista de gestão, que você sabendo que tá errado, não é dessa maneira, né? Não é dessa maneira, mas ou você faz, principalmente síndico profissional, ou você faz, ou a gente contrata outro. Infelizmente, é assim que funciona o mercado. Nosso país tem que mudar muita coisa, né, Kelly? Muita coisa. Eu vou falar por mim, Thiago. Esse condomínio, o primeiro, do caso que eu trago, eu orientei. Eu falei assim, não era para vocês terem feito isso. Não, pô. Aí eles queriam que eu colocasse... Eu mandei como manutenção e os conselheiros põem para obras e reformas. Eu falei assim, o seu condômino, que é locatário, vai observar obras e reformas, vai saber que não está sendo instituído um taxa extra e vai questionar. O que aconteceu? Quando o condômino foi conversar com a síndica, né? A síndica foi e falou assim, não, mas é por causa... Não teve conversa, ele foi parar onde, Thiago? Na justiça. E ganhou, né? Agora você me pergunta, eu na qualidade de contadora, responsável pela confecção do balancete, eu orientei, eu falei que não podia, e mesmo assim eu tive que lançar como obras e reformas, mesmo não concordando. Porque para você fazer um lançamento de obras e reformas, você tem que ter uma justificativa, uma receita para obras e reformas. Entrada e sair tem que zerar a conta, né? Mas aí dizia meu avô, né? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo, né, Thiago? E eu tô na qualidade de obedecer. Essa semana, na condição, né? Eu não sei se não sei se posso falar. Pode, deve. Pode, então tá. Pode, fica à fazer vontade. propaganda aí do... Essa semana teve uma premiação, Cidades e Condomínios 2019, muito bem conduzida por nosso amigo Paulo Melo. Mas vamos lá, onde eu quero chegar com isso? Dentre a premiação, aí você reúne algumas pessoas da área. Terminou a premiação, vamos tomar o quê? Uma Coca-Cola. Vamos sair para tomar, vamos beber alguma coisinha e vamos. Na minha época era uísque mesmo. Ok. Agora, em fases de detox, vale tudo, né? Suco, detox, cerveja. Não, antigamente assim, vamos tomar uma cervejinha, o cara, não, vamos tomar um suco de couve. Imagina, assistindo futebol, tomando um suco de couve. E o impressionante, Fernanda, quando a gente junta 3, 4, 5 síndicos e com aquela conversa, vamos chamar assim, conversa de botequim, né? Vamos dar um nome, né? Vamos dar esse nome, assim. Essa conversa, assim, ao pé da letra, onde todo mundo está muito à vontade de falar os seus celeumas, de falar os seus perrengues do seu dia a dia. E eu falei assim, eu vou lançar um livro. Tá aí. É sério. Assim, Thiago, o que é só, não é só lançar um livro. É você falar o que acontece de causos na parte cômica, na parte engraçada, na parte séria da coisa, e, claro, e mostrar como você também conduz essas situações. Aí me veio à mente 2 situações que você está me falando aí. Uma delas, a primeira foi sobre... Não tem nada a ver o assunto, mas eu vou falar qual foi o primeiro assunto que veiculou lá. Sobre barulhos... Todos os barulhos, tá? Entenderam? Todos os barulhos. E como cada um lidou com os barulhos advindos dos seus vizinhos. E quando eu falo todos os barulhos, são os barulhos da madrugada mais em especial. E a gente começou a rir, claro, porque cada um tem um jeito de gritar, né? Ok. E a segunda coisa é em relação ao orçamento de obra. Como realmente cada... prédio lá, mesmo sendo em unidades diferentes aqui de Brasília, a gente chama de cidades satélites, mudou também de cidade satélite, mudou o orçamento. Impressionante, falando sobre orçamento, falando sobre interfone, gasto, né? E você vê, gente, a prestação de serviço é a mesma, tem também isso. Então, eu falei, gente, eu preciso lançar realmente um livro, dessas situações cômicas do dia a dia
dos síndicos. Então tá aí minha contribuição nessa parte aí de Mas orçamento. Mas, Kelly, o objetivo do esse. quadro é justamente esse. Nós estamos começando esse projeto para que se solidifique mesmo e vire um livro, um manual para os síndicos. Um manual. Não só para os síndicos, mas para os condôminos. Porque antes de ser síndico, nós somos condôminos. Toda né? empresa, Então, se ela não é- entendesse isso, se toda empresa, vamos lá, empresas terceirizadoras, empresas que fazem prestação de serviço, tá? Toda e qualquer empresa, trate bem um condômino. Ele é um síndico em potencial. Isso. Porque ele vai ficar, vamos falar sinceramente, um síndico que fique muito tempo, ele fica 2 gestões? Mas a média que é uma ou 2? Tá? Porque depende de condomínio. É. Porque tem condomínios que é especificado na sua Que não convenção que tem que ser no máximo 2 mandatos. Que os mandatos duram em média 1 ano ou 2 anos. Então, é fora da curva aquele que tá lá, igual do plano piloto lá, que tá 10 anos, que tá 15 O plano anos. piloto tem muitos, porque nas convenções, como são convenções antigas... E é caro mudar. E é caro mudar, eles não se preocupavam com isso, porque o síndico ele não tinha prolabore, ele era um morador que estava ali ajudando a pagar uma conta de água e de luz. E que hoje se mudou muito, né? Hoje em dia, síndico não é mais pagar conta. Hoje em dia, síndico tem N responsabilidades, né? Então, tem honorários, né? Então, tem... Ele tem que ser muito disciplinar, né? Agora eu tava comentando aqui agora. Antigamente, as atas nem eram registradas, Thiago. Olha só. Na verdade, não tem necessidade, né? Registra pra... As atas não tem necessidade, mas... uma garantia, né? É uma garantia não só para o síndico em si, mas para os condôminos. Mas isso aí é os casos de condomínio, é a realidade dia a dia falada, e a gente tem a ideia do quadro de simplificar um pouco mais, né, a linguagem e, dia a Thiago, dia. assim, para finalizar esse primeiro quadro, eu queria, até mesmo para facilitar o entendimento, né, vou relatar quais despesas cabem a cada parte. Pode ficar à vontade. Né? Ao inquilino, são de responsabilidade do inquilino todas as despesas ordinárias do condomínio, ou seja, de manutenção como salário e encargos trabalhistas dos funcionários, limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum. Isso, quando a gente fala nessa parte de pintura, é um corredor que às vezes danificou, é uma pintura, né? uma manutenção, uma coisa pequena, não é uma reforma, pintar uma plástica, todo, né? Consumo de água, luz, esgoto, manutenção e conservação dos jardins, manutenção e conservação de equipamentos como elevadores, bombas hidráulicas, interfones, portões, segurança e alguns outros, né? Manutenção e conservação de equipamentos de lazer, como piscina, sala de ginástica, rateios de saldo devedor, salvo se referentes ao período anterior ao início da locação. Aqui eu abro um parêntese, Thiago, porque o condomínio ele não pode ficar preocupado com a questão do contrato particular do apartamento, do imóvel, né? Então, assim, a gente sempre orienta. Imobiliária, proprietário, que às vezes entra em contato com a gente, eu quero saber. Eu falei assim, olha, pega o seu locatário e aluga para ele, o apartamento é tanto, já incluso o condomínio, e tira a responsabilidade do locatário. Por quê? Porque o locatário, quando você deixa à mercê do locatário, a gente tem condomínio que é determinado a recolher 5% do fundo de reserva, que a convenção não especifica o motivo do fundo de reserva, só põe lá, recolher 5% do fundo de reserva. Esse fundo de reserva ele pode ser utilizado muitas vezes para rescisão contratual, aí você recolhe o fundo de reserva e você vai dispensar um trabalhador que está lá há 30 anos. Você está 2 anos recolhendo 5% do fundo de reserva para pagar uma demissão, né, de um funcionário que está lá há 30 anos. Então, tem muitas divergências contra isso. Então, assim, eu sempre oriento os síndicos, na oportunidade que tiverem, falar para o proprietário, vai alugar, aluga com valor-chave, porque você está trazendo um problema para o condomínio. Uhum. Entendeu? Porque o proprietário não vai acionar o proprietário para discutir com o proprietário, ele vai acionar o condomínio. O síndico... E dentro desse teu quadro, você imagina agora com essa nova moda, né, que eu também sou adepta, vamos falar o nome aqui? Vamos lá, Airbnb.
inibir que esses apartamentos e casas de temporada. Pois então, é. é importante, sim, amarrar bem o contrato. A gente está tendo muito problema quanto a isso. Porque os condomínios não estão aceitando, porque você aluga por temporada, ou até mesmo, por exemplo, eu faço contabilidade de muitos condomínios na Asa Sul. E próximo ao aeroporto, ali no final da Asa Sul, eles estão fazendo muito isso. Então, eles alugam por 5, 6 horas, só para aeromoças, pilotos, só para dar uma descansada. Só que a rotatividade é muito grande e isso tem incomodado os moradores. Porque tem pessoas que chegam de madrugada, né? O piloto, aí arrasta a mala, aí chega, né? Então, assim, acaba incomodando. Isso tem se gerado muitos problemas para os condomínios que depois a gente pode trazer para o quadro. Inclusive, tem uma entrevista com o Dr. Hugo, a gente falou sobre isso aqui, entendeu? Porque não tem uma regulamentação, né? Nem não pode tem proibir, uma regulamentação. Assim, e é esse que acho o seguinte, que é o grande questionamento. É essa questão de pessoas estranhas do condomínio. Isso, porque não tem uma certeza de quem vai, porque eu faço um contrato com você, Tiago, e o Tiago subloca para determinadas pessoas. E tem outra questão que as pessoas não questionam muito, é que aumenta o custo de manutenção, porque é mais funcionários, de água, luz, mais fluxo. Então, são custos a mais que se tem no condomínio também. Isso, porque um morador, ele toma um banho por dia, no máximo 2, antes e depois do trabalho. Eu tomo só todo sábado. Então, o seu custo é baratinho, Tiago, pro condomínio. Só que a rotatividade, as pessoas chegam, tomam um banho, vamos dizer, você aluga por 5 horas. A pessoa que chega para ficar 5 horas, ela chega, toma um banho, descansa. Em 24 horas você pode ter 4 usuários, caso, 8 banhos, entendeu? Então, assim, verdade. É bem complexo. Tem mais alguma observação aí? Aí só concluindo, continuando com a despesa do inquilino, seguro condominial também reposição do fundo de reserva total ou parcialmente utilizando no custeio ou complementações de despesas referidas, tá, nas alíneas anteriores. Por exemplo, é aquela questão da previsão. Houve-se necessidade de mandar um funcionário embora e utilizou-se o dinheiro do fundo de reserva. Precisa repor o dinheiro de fundo de reserva? Se tiver dentro desses itens que eu citei, de manutenções, o locatório também participa, tá? Agora, passando para as despesas de responsabilidade do proprietário, que são as despesas extraordinárias, como obras de reforma, de melhorias ou que interesse a estrutura integral do imóvel, obras de manutenção destinadas a repor as condições de habilidade do edifício, pintura da fachada e esquadrias externas, indenizações trabalhistas anteriores à locação, que foi parênteses que você abriu. Foi o parênteses que eu abri, compra e instalação de equipamento em geral, né, que é onde eu falei a cadeira também, é um equipamento, porque o porteiro ele utiliza, né? Decoração e paisagismo nas áreas comuns. Aqui, Thiago, a gente também tem muito problema. Né? Porque o paisagismo, ele é considerado como um bem imóvel, entendeu? Do condomínio. Então, ele é considerado como um bem. Pelo seu custo, pela sua duração. E até pela valorização do próprio imóvel. Você para pra pensar, valoriza, né? Se você chega no imóvel, tem um paisagismo bacana... Você tem outro olhar e você acaba pagando o custo-benefício dele. Sim, então, é uma coisa também que a gente tem muito... não é só manutenção do jardim, entendeu? Manutenção do jardim é uma coisa, paisagismo é outro. E a questão do fundo de reserva, a não ser que tenha sido gasto em despesas ordinárias e durante o período da alocação, que conforme eu citei acima. Se eu tivesse que dar uma hashtag dica nisso aí, sabe como é que eu falaria? Gente, tudo que é permanente é proprietário. P de permanente, P de proprietário, né? Olha aí. Tudo que é obra que vai ficar de forma permanente, tudo que vai que não vai ser consumível em termos de uso, elevador sobe e desce, não, isso eu estou consumindo, então isso é inquilino. Vai trocar, no qual o elevador vai permanecer
condomínio. Ótima Opa. dica, né, Thiago? Eu acho que a Kelly, no fundo, ela quer ser síndica. Ela tá preparada para isso. Esse é know-how de vida e coisas de professor. Sabe o que acontece? Gente, ela tá aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tô. Ela tá muito bem preparada. Ela tá com o material aqui e eu fui pegando colinha dela. Eu li e ela tá lá no caps look negrito e tá lá. Proprietário, eu só fui vendo. Proprietário e fui lá. Tudo Obrigada, Kelly. A Casos- gente tenta se preparar um pouco, né? Mas tá Pra certo. passar segurança, que é o que a gente estava falando antes, né? E vamos que vamos, casos de condomínio, né? Segundo caso, eis a questão: impermeabilização, obra ou manutenção? Pois é, Thiago. E aí, eu te faço a pergunta diante da nossa conversa. Se pingar, é manutenção. Se jorrar, é obra. Boa dica também. Cadê o hashtag da Kelly, né? Pois é, Se Thiago. pingar, é manutenção. Se jorrar, é obra. Eu acho que eu tenho que fazer a manutenção lá na minha unidade. Thiago, realmente. É mais um caso, né? Que a gente traz. Eu acho que no primeiro programa a gente falou também um pouco mais voltado para o vazamento. Neste caso, a impermeabilização. A impermeabilização não foi feita de um determinado condomínio, Thiago, e o que veio ocorrer? Vazamento no apartamento. Então, assim, são situações que, se você tem uma prevenção, se você tem um cuidado, você não tem uma dor de cabeça. E voltamos àquela tecla da questão do custo-benefício. A impermeabilização, ela é um custo muito alto para o condomínio. E ela tem que ser periódica. Fernanda, mas eu gastei 20 mil, final de dezembro, nós já estamos em outubro, eu vou ter que fazer outra impermeabilização? Depende do seu condomínio. Porque condomínio, muitas vezes, a laje, ela às vezes não fica externa, outras ficam externas, então tem sol. Nós passamos aí por quantos dias de seca? Se a grama que está aos nossos olhos está seca, amarela, queimada, o que não vai ocorrer com a nossa laje? Só que não está aos olhos da gente. E muitas vezes o síndico nem sobe, não sabe nem como é que é a estrutura do prédio. E outras vezes tem cobertura de telha. Só que a telha, ela também é danificada pelo sol. Então, quando vem a chuva, a telha está muito hídrica, né? Aliás, hídrica não, rígida. Com a chuva, ela tende Choque térmico, né? É o choque térmico e muitas vezes ela trinca. E os síndicos, eles não têm esse conhecimento. E até porque não tem nada específico, nada que te ensine a isso. A gente vai aprendendo com a prática, que são mais de 13 anos de experiência com condomínios. Então, a gente escuta um caso ali, outro aqui, e a gente vai acabando entendendo um pouco mais, né? Não nos responsabilizando para ela a manutenção, mas tomando conhecimento de que a manutenção é necessária. E, nesse caso, a impermeabilização, ela deve ser tomada previamente para que se não tenha dor de cabeça. Né? Inclusive, infelizmente, o Cleito foi embora, que eu até queria pedir até umas dicas do Cleito, né? Porque essa questão da impermeabilização, ela é bem complicadinha nos condomínios, né? E, Thiago, respondendo a sua pergunta, quem paga a conta, quem deveria, no caso, muitas vezes não paga, é somente os proprietários. É aquela questão, muitas vezes o locatário acha que ele só tem a responsabilidade de pagar. O condomínio é R$1.000, eu aluguei por R$1.000, então ele nem se interessa nas despesas. Geralmente, quando a gente tem problema, são locatários que são atentos, locatários que, às vezes, agem até mais, vamos dizer assim, mais enérgico, mais eficaz do que os próprios proprietários, porque ele está usufruindo daquilo e pagando por aquilo, embora não seja dele, então ele quer, assim, uma prestação de serviço de excelência.
O que eu Né? entendo é que a gente tem que entender o que é o serviço. Igual a Kelly falou, igual eu falei, né? Eu falo pingar porque às vezes é uma besteirinha. Se tá jorrando é porque é uma coisa mais séria. Então, você entende que é uma obra aí que tem que pagar o proprietário. Se a manutenção, né? Isso, porque existe vários tipos de impermeabilização. E quando a gente fala de impermeabilização, é obra. Sempre vai ser obra, então, né? Sempre vai ser obra. Porque a impermeabilização, ela é a proteção do condomínio. Do Ela bem maior, é no do caso. bem maior. Tá? Sempre. Se for pra gente falar, Fernanda, é uma manutenção. Tem gente que interpreta como manutenção. Por quê? Porque você tem que fazer ela periodicamente. Então, síndico não é mais manutenção, é obra. É obra. Entendeu? E muito cuidado, Thiago, porque eu sempre trago os casos e sempre alerto quanto aos seguros. Porque nesse caso específico, teve infiltração em todo o apartamento. Geralmente, os apartamentos que sofrem mais são apartamentos de canto e os de sexto andar. Né? Porque eles estão direto e os de canto, porque muitas vezes pega Lá em a casa questão acontece muito externa. isso. Mas é porque não tem telhado. Né? Né, Thiago? Aí Lá já é um só outro pinga. fator, né? Então, assim, eu sempre oriento meus clientes, né? Os síndicos, os condôminos, ficarem atentos quanto à prevenção. Porque, às vezes, a gente fica... Acontece o problema, vamos resolver. Não deixar, tratando-se de impermeabilização, de infiltração, não deixar o problema ocorrer. Entendeu? Porque é muito importante também aqui, Thiago, você não faz a impermeabilização periódica, certo? O apartamento que é de canto, mesmo o terceiro, quarto andar, nesse caso foi quarto andar, ele infiltrou. O que a administração faz? Não tem nada a ver com isso, não, porque só vaza o sexto e, no máximo, o quinto andar. Não, foi feito um laudo. E o locatário... Tem locatário, porque aí o proprietário não queria assumir, dizia que era o locatário, era a responsabilidade do locatário, porque o proprietário não queria assumir, o condomínio não queria assumir, porque não fazia parte. O locatário contratou um engenheiro, o engenheiro constatou que existia uma queda que com as chuvas eles alagavam infiltrava os apartamentos inferiores, que chegou até o quarto andar, que era o apartamento onde ele residia. Ou seja, essa ação foi contra o condomínio, ele entrou contra o proprietário, subsidiariamente contra o condomínio. E o seguro, ele também pediu acionamento. Foram 3. O seguro também não queria assumir. Quando foi constatado o laudo, né, que ele apresentou o laudo, tudo, aí que o seguro não assumiu mesmo. Porque lembra daquele caso, né, lá atrás que nós falamos, que o seguro muitas vezes não exige, né? Mas aí ele tinha um laudo técnico, porque tinha feito uma obra antes contra ele mesmo. Entendeu? Tinha um laudo técnico, porque foi feita uma obra antes, dando o ok do engenheiro, porém, essa obra tinha uma falha. E o seguro tinha um laudo anterior. Por que o seguro não pagou? Porque ele tinha um laudo anterior da empresa que fez a fachada, e o locatário apresentou um laudo posterior dizendo que tinha essa falha. Então, sim, o condomínio, o proprietário foi excluído do polo passivo, o condomínio se responsabilizou sozinho. Tem que ter muito cuidado, né? Casos de condomínio, né? Fernanda, agradecer pelos 2 casos de hoje. Quem quiser ver um pouquinho mais de casos de condomínio, lá no YouTube, na playlist Casos de Condomínio, né? De 15 que estão me batendo um pouquinho de papo sobre essas questões. Hoje foi interessante essa ideia do permeabilização e também da questão dos condôminos, né? Atento o que é obra e o que não é. Vende seu peixe, Fernanda, pro pessoal que tá te ouvindo no Brasil todo. Pois é, Thiago. Não tem como vender meu peixe antes de mais uma vez parabenizar o seu programa, dizer que assim está sendo uma experiência maravilhosa, que esse quadro tem sido muito bem aceito, né? Eu tenho recebido muitos elogios,
não só ao que eu trago, mas assim, a sua iniciativa, né? Então, mais uma vez, quero parabenizar, não vou cansar, vou estar sempre falando isso, que é uma agregação, vamos dizer assim, é uma oportunidade que nós, administradores, nós contadores e até os síndicos, condôminos também, né, tem de sanar dúvidas que muitas vezes não quer tirar diretamente com a administração. Just when I thought I was over you. Cara, eu acho que eu não sou um bom cantor. Kelly, voltando com o nosso programa Sorte Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. E agora vamos falar de um assunto que é importantíssimo e a gente não se atenta, que é sobre o suicídio. E, Kelly, eu vou te confessar uma coisa, eu não me importava muito com isso, não. E essa semana eu fazer a pesquisa pra gente estar debatendo aqui, né? O que me assustou? Que a cada 45 minutos morre uma pessoa de suicídio. 40 segundos. Segundos? No mundo. No mundo. No Brasil é 45 minutos. Morre uma pessoa de suicídio. Quer dizer, esse programa tem 2 horas, ou seja, quase 2 vidas. Quase 2 vidas se foram, né? O que mais me assustou ainda, que é o 3º maior índice de morte entre os jovens no nosso país. Que eu pergunto pra você, os jovens estão ficando tudo doido? Não é só jovem, não. A nível mundial. É uma preocupação mundial, né? Para começar, vamos entender o que é o chamado Setembro Amarelo. Dentro de cada mês, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai lançando ações importantes para que os próprios governos fomentem esses assuntos. Está aí, a gente acabou de entrar agora, hoje já estamos no Outubro Rosa, câncer de mama, câncer de forma geral da mulher. Entraremos em novembro no Novembro Azul. Isso quer dizer que a OMS está de olho na saúde da população mundial. E o Setembro Amarelo é sobre suicídio. Aí você falou assim, na minha pesquisa, o que te alarmou foram os números. A cada 40 segundos, alguém no planeta Terra. Cara, é uma coisa que tinha que se falar todo dia, né? Se você fizer um cálculo rápido, a cada 40 segundos, em termos de ano, 800 mil pessoas. Aproximadamente, é um pouquinho menor esse número, 800 mil pessoas, né? Bem assustador. É muito, né, gente? A gente está falando de 1 milhão de pessoas praticamente, né? Eu te falo, o que eu fiquei mais intrigado foi essa questão, porque agora no Brasil é o 3º índice de causa de morte de jovens. Então, assim, o que se pergunta? Como é que está esse jovem hoje, né? Não é só o jovem. Que meninas, elas têm gente, é uma área assim que não sou entendedora da área, tá? Eu trabalho com gestão de pessoas e coaching. O ano passado eu já fiz um estudo sobre esse material, porque ele precisa ser fomentado nas famílias, nas escolas, entre você, síndico, condômino. É um assunto que não permeia apenas o coaching, tá? Ele permeia vida, tá? Então, o que a gente vai estar trazendo aqui são dados da OMS, juntamente com outros estudos. Você falou sobre jovens. As meninas entre o gênero masculino e feminino, a tendência, dados, e são números, elas têm a tendência de 14 a 18 anos, elas cometem suicídio. É para prestar atenção, sim, porque nós estamos na fase de mocinhas, acabamos de menstruar e vem todo aquele excesso de hormônios, tem uma motivação muito mais psicológica por trás disso, tá? Aí vem os dados dos meninos, com a idade que eles cometem o suicídio, um pouquinho mais velhos, 18 até 25 anos. Então tem essa percepção, então os jovens também estão. O que está acontecendo com os jovens? Bom, eu acho que a sociedade mundial ela está doente, emocionalmente doente. Essa é a minha percepção de vida. Lembra aquele achismo? Essa sou eu. Mas dá para dizer que os números estão mostrando isso. Nós estamos numa sociedade... Aí, no caso, não é mais o achismo, né? É a constatação, né? De números. Nós estamos numa fase mesmo que as nossas crianças não estão mais no sistema... Plug and play. O que é plug and play, Fernanda? Ligou, conectou, já tem que estar pilhado, já tem que estar. Enquanto a gente era da época de mal internet, de escada, hoje, né? Então esse sistema tudo é para hoje, tudo é para agora.
a resistência baixa, a frustração, mas estou indo para um pouco do viés da linha psicológica, que é o que eu não queria falar muito, não. Mas essa coisa assim do não saber ouvir, não, do baixa resistência à frustração, e isso, quando você traz isso no jovem, vai impactar totalmente aqui na linha profissional. Então, vamos lá, a Fernanda, desculpa você estar aqui ao meu lado, vou ter que usar você de exemplo. Então, a Fernanda, ela foi toda menina lá na fase dela de adolescência, teve uma fase ruim, não ouvia não, todo mundo, ai, você é a princesinha da mamãe. Gente, eu tô tocando a Fernanda, ninguém tá vendo aqui, mas eu tô pegando no cabelo dela. Você é a princesinha da mamãe, não ouve não houve resistência à frustração, tudo. Ô, Fernanda, claro, você quer, não precisa lavar louça, não faz, mamãe fazer tudo na sua mão. Só que você chega no mercado de trabalho, Fernanda, aí você chega no mercado de trabalho, tu toma uma pitada do teu chefe, tu leva um encarão do colega de trabalho, tu não tá acostumado com essa vida assim, do tipo, oxe, por que essa pessoa tá olhando assim torto pra mim? Você tá acostumado a ser tratado como uma princesinha da mamãe. Chega no mercado de trabalho, você não é. Aí chega um cara em você, que hoje as relações estão muito fluidas, né? As relações estão bem liquefeitas, né? Elas estão escorrendo assim das nossas mãos, as relações, no caso de relacionamento. Aí chega um rapazinho e não quer nada com você também, não. Como é que você fica? Ele quer só usar você, aí você fica o quê? Não tem uma autoestima elevada, porque, poxa vida. Então, onde está isso aí? A motivação, ela é variada. Mas qual é a preocupação da OMS? É tratar e você comentar. Uma das ações da OMS é fazer com que os governos fomentem isso na base da educação. Porque conversar sobre já é uma forma de você sarar. Porque quem comete suicídio, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Tá? É uma dor. É uma dor psicológica. É a dor que ele quer. A pessoa acha que não tem mais motivação, não tem mais razão de ser. E tem alguns que não chegam ao suicídio, mas chegam à mutilação. Né? Ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, alguém olha para mim. Assim, eu estou precisando de ajuda. O que é interessante, um tempo atrás, já tem uns 2 meses que eu estava comentando isso aqui. A gente comentou, eu estou ouvindo o bastidor, o pessoal comentando sobre terapia, né? Até trouxe para a mensagem final. Porque a gente tem que conversar sobre isso mesmo, tem que alertar, tem que conversar, porque isso não tem classe social, não. Isso não tem cor, não tem raça, é coisa de momento mesmo, às vezes você está abalado emocionalmente. Eu falo por quê? E quando eu comecei esse projeto aqui, há 6 meses atrás, eu comentei isso aqui. Eu pensei isso há 2 anos atrás, porque eu vim de uma situação profissional bacana, de sucesso, de repente, caí lá para baixo, separação, tudo, voltei para casa dos meus pais, foi uma coisa muito forte, porque eu vim da situação bacana e de repente foi para a situação de começar do zero. Só que acontece, lógico que isso porque eu sou um cara preparado, eu estudei sobre psicologia positiva, PNL, tudo que você imaginar, há 15 anos atrás já falava sobre isso. E mesmo assim para mim foi um baque, porque é uma situação que acontece em nossas vidas que você não planeja. A sorte que, lógico, eu tinha uma consciência... Você não é nem que planeja, você não está preparado para lidar com aquela situação. Porque eu acho que ninguém planeja passar por uma dificuldade, uma depressão, né? A gente não se prepara para passar por coisas negativas. A nossa vida só quer ser coisa positiva, positiva, positiva. E quando a gente se depara com uma coisa negativa, muitas vezes a gente não tem um sustento. Isso também, a Kellen pode até me corrigir, eu atribuo há muitas mudanças que ocorreram. Eu vou dizer, eu tenho 34 anos, da época de quando eu estudava, fazia lá a 5ª série, hoje minha filha está no 8º ano. A diferença de dedicação dos professores era diferente. Eu tinha segurança nos meus professores. Eu chegava, eu colocava, se eu tivesse em dúvida, eu levantava a mão e questionava. A gente podia manifestar qualquer tipo de insatisfação ou de dúvida. Hoje em dia eu vejo os professores, eles não aceitam críticas, mas aí eu já vejo que também estão doentes, porque se você for para essa esfera, você vê um tanto de professor que está afastado por
né, por depressão, por não conseguir lidar com a profissão. Então, Tiago, um parênteses que eu queria abrir é a questão do ensino. Antigamente, na minha época, eu tinha um ensino religioso, eu tinha uma preparação, não para uma religião, mas na matéria que eu tinha o ensino religioso, eu aprendia, né? Não ensinava, aprendia que eu deveria respeitar meu coleguinha, porque se ele tinha um cabelo curto, ou se ele era negro. Então, assim, tudo isso eu me recordo como se fosse hoje, entendeu? Porque eu tive momentos de preconceito, entendeu? Porque eu estudava numa escola pública, onde a maioria das pessoas eram negras e eu era a loira do olho claro. Então, eu sofria, hoje, vamos dizer, bullying, porque eu era a loira do olho claro. Então, assim, lá naquela época, a gente tratava e não tinha... E hoje já é o contrário. Hoje não tem mais o negro do cabelo cacheado. Hoje é o negro do cabelo liso, né? Então, assim, você não pode... vamos dizer assim... lidar com determinadas brincadeiras que anteriormente era coisa simples, hoje são coisas que afetam a vida. E nisso eu abro um parêntese, Tiago, porque assim, minha mãe é empregada doméstica, eu tenho que cuidar da casa e eu não sofro de nada. Mais tarde ela vai sofrer. Porque ela não teve a ausência da mãe, ela não teve a presença do pai, porque a mãe teve que criar só. Isso vai virar quando ela for adulto, que é o que eu trago hoje, os professores hoje, porque aí ele estuda só, ele tem que se virar só, ele tem que passar num concurso para estabilizar a família, porque geralmente acontece isso. Eu falo isso com precisão de exemplos, porque eu conheci pessoas que estudaram comigo lá atrás, não tinham suporte familiar, acabou se tornando um suporte familiar e hoje é um adulto frustrado e depressivo. Então, assim... Desculpa, Kelly. É porque o assunto, a gente vai longe, né? O suicídio, ele tem a ver exatamente como a gente estava falando, de a cessação da dor. Eu não quero mais sofrer, né? E qual é o preocupante nisso tudo? É que os governos sabem quais são os 3 maiores veículos de como você, vamos lá, se automutila. Não é, eu quero lembrar o nome. Que é veneno de rato? Tem um nome para isso, suicídio? Gente? Não. Envenenamento. Não é envenenamento, sim, mas é o uso de substâncias químicas tóxicas dentro da linha veneno de rato. Tem um nome para isso, tá? Armas de fogo e enforcamento. Onde você vai fazer tudo isso? Dentro da sua casa. São poucos os eventos, quando eu falo poucos em termos de número, em que a pessoa comete o suicídio, gente, fora de casa, que ela vai saltar de uma ponte. Tem, mas pode ver que quem vai saltar na ponte, ela espera alguém chegar e pedir. Ela não fala aí, ela não pensa assim racionalmente. Não pensa. Ela não pensa assim, ela já chega ali na ponte, já pega e pula. Você vê que tem tomada de emoção, que por vezes há tempo até de chegar uma ajuda externa, quer seja um bombeiro, alguma coisa assim, ou outra pessoa. Mas onde está a ação dos suicidas? Dentro de casa. Da região da dor. Onde é que é a região da dor? Em casa. Em casa. Quer seja por separação, quer seja por motivos financeiros, quer seja por bullying, separação. A gente está falando de dores um pouco maiores também. Aquela pessoa que não consegue ter um enfrentamento também, porque ela foi abusada, ela não consegue lidar com tamanha dor. Mas, geralmente, fica dentro de casa. Então, tem alguns governos, estou falando isso, dados da OMS, que fazem com que você só pode comprar veneno de rato se você tem uma assinatura mais de 18, tem uma coisa dessa. Armas de fogo, dependendo do país, é claro, eles têm uma forma de lidar com isso. E enforcamento. Uma outra coisa que eu quero falar sobre o suicídio, Tiago. É uma pergunta não para você, mas para os nossos telespectadores. Qual o gênero que você acredita que mais tem a tentativa, que é quando a pessoa tenta e não consegue, e tem o suicida, né? Que em vias de fato conseguiu. Vamos lá. Aquele que conseguiu, que é o suicida, você acha que é do gênero masculino ou feminino, Fernanda? Olha, Kelly, eu tive particularmente... É um chute, tá? É um chute. Eu tive particularmente
assim, próximo a mim um caso, assim, né? E eu vou chutar, hoje eu acredito que seja o gênero feminino e que tenha sido abusada. Tá. Você sabe que não é? E aí entra um pouquinho de estudo, um pouquinho de leitura. De novo, dados não sou eu que estou falando, dados é o gênero masculino, tá? Então, o gênero masculino 70% com maior chance de se matar. Nós, mulheres, aí vem agora uma percepção minha, das minhas leituras, do meu know-how de vida, das minhas partilhas aí da vida. Entra um estudo. Homem tem que ser forte. Homem não pode chorar. Que isso? Homem, você tem que aguentar tudo. Nós, mulheres, nós partilhamos, e o fato de partilhar emoções e o fato de conversar sobre, o fato de a gente já virar amiguinha aqui, já começar a falar, ai, amiga, ai, sério, ai, ele não fala comigo, ai, amiga. Só o fato da gente conversar, a gente vai expurgando um pouquinho a nossa dor. E ao chorar, ao conversar com a atendente da farmácia, ao conversar com a moça que está me atendendo, aquela mulher vira sua amiguinha. Ai, você acredita que aquele cara lá... Isso. Você acredita? Nós conversamos. Nós não nos prendemos nas nossas emoções. A gente fala sobre emoção. Tanto é que a mulherada que fala só precisa ter uma DR. Quase o homem não chama para ter DR no relacionamento. Nós somos as chatas porque nós temos a sensibilidade das emoções mais aflorada. Eu estou falando isso como caso geral, tá? Mas na verdade a mulher tem mais tranquilidade de conduzir isso. O homem, nós falamos, é muito fechado. Pronto, isso você já vem, fecha. isso você se fecha. E ao se fechar, você se sente assim, homem não pode chorar. Homem não pode ter dor. E como é que nós vamos lidar com as nossas dores? A gente vai, não é à toa que tá uma crescente aí no Distrito Federal, tá cheio de cafés e bistrôs, porque nós mulheres, das 5 horas da tarde, vai pro bistrô, o que tem? 25 grupos de mulheres, e cadê os homens trabalhando? Opa, mas nós também trabalhamos. Homem não fala sobre emoção. Homem vai falar sobre o quê? Vai jogar futebol, tô dando exemplo, vai jogar futebol, pode falar palavrão aqui? Não, né? Mas homem vai jogar futebol, vai chamar o outro de... Faz o barulhinho do pi. Vai chamar o outro de vi. Vai chamar o outro, seu filho. Faz barulhinho. Né? Como é que o homem vai extravasar aquela emoção? Jogando futebol, jogando carta, ou no barzinho, que com certeza não é no boteco que ele vai falar sobre emoção. Ele vai encher a cara e vai voltar para casa. A gente está falando, gente, de situações que ocorrem de forma corriqueira. Eu não estou falando de casos pontuais. Tá? A gente está falando isso de forma corriqueira. Então, o homem não fala. Aí o homem fala assim, se eu chorar, eu sou fraco. Não, olha só. O chorar é uma forma de você lidar com a dor. Mas você pode lidar com a dor conversando. Se você chorar, ok. Mas se não chorar, só o fato de você conversar, você está lidando com a dor. Não é à toa que consultório de psicologia, as pessoas o que fazem? Conversam. E o psicólogo conversa muito, conversa pouco, ele tem a tendência a conversar menos do que o seu paciente. Porque ele tem a tendência a ouvir. Por que a pessoa precisa? Colocar para fora. E ao colocar para fora, Fernanda, eu te pergunto, qual é o ouvido mais próximo da sua boca? É uma pergunta. Qual é o ouvido mais próximo da sua boca? O meu, não? Exatamente. Então, quando você fala... Ela é loira, por isso que demorou um pouquinho. Não, mas é porque ela estava longe do microfone. Ela estava longe do microfone. A loira bonita, me gente. Pai. Então, quando você fala, você concatena melhor os seus pensamentos. Sabe por quê? Se eu tô aqui sozinha, aqui, pensando... Vou anotar essa frase. Qual a boca... qual é o ouvido mais próximo da minha boca? É o seu... Então, olha só, quando você tá simplesmente, vamos lá, tô aqui na minha casa, pensando na minha dor, tá? Ai, tô sem grana pra pagar a conta, a gasolina vai vencer amanhã, tá? Daqui a pouco, como dói pensar sobre isso, pode ser sobre, meu pai me machucou, o meu me largou, tá vendo? Ó, tô pensando sozinha. Ao pensar sozinha, eu quero fugir o quê? Da dor. Logo eu tento pensar em outra coisa, e acabo o quê? Não entrando na dor e quero pensar em outra coisa. Porque pensar dói. Só que quando eu vou para o psicólogo, posso ir para coach também, gente. Quando você vai fazer terapia, o que você começa? Você fala. Aí você fala. Aí você alivia, fala. Né? E você alivia. Fala. E você fala. Às vezes, o seu melhor amigo, uma amiga, uma tia é o anjo da guarda. Não vou falar sobre religião, não. Ali é a mão que estende o fato de você ter alguém que converse com você.
E por vezes, quem já não passou por isso, o outro não falou nada. Não disse só parou para te ouvir. Então, o suicídio, o suicida, ele precisa entender que ele basta encontrar uma mão amiga. E para quem está próximo a alguém que tem pensamentos assim, quais são os sinais? 2. A introspecção é um sinal. Ok. Se fechar, né? Se fechar. Ok? Ok. Mas sabe qual que é também? É aquela pessoa extremamente alegre. Quando eu falo extremamente alegre, eu vou citar o exemplo daquela youtuber que se matou no dia do casamento. Ela casou, o noivo dela não foi, e ela foi pro casamento. Ela colocou o vestido e foi pra festa e foi. E naquela madrugada ela foi para casa e fez uma live, como chama? É live? É live mesmo, uma live mesmo. E colocando lá, não é que ela estava sorrindo, mas ela estava o quê? Bem. Ela estava dizendo, olha, gente, eu casei mesmo, é isso mesmo, dane-se quem. E sorrindo. Aquele sorriso estava mascarando tamanha dor que ela se matou. Então, não ache que apenas as pessoas que estão encolhidas, que estão introspectivas, elas também têm depressão. Sim, depressão é uma das grandes causas, tá? De suicídio. Por isso que precisa prestar atenção. Então, aquela pessoa que é muito fechadinha é um alerta? É. Mas também a que tem a emoção exacerbada, a emoção exagerada. Eu acho que o mais importante que é a gente entender, sem a pessoa próxima da gente, a gente entende que ela tem um padrão de comportamento, né? Então, se ela tem essa mudança de padrão de comportamento, é onde eu tenho que... Mas nem sempre muda, Thiago. Eu tô dando... Depois estamos conversando, né? Então, assim, pelo menos são sinais que você vai distinguir o que é isso e o que não é, né? O que eu queria falar no meu caso, voltando, era o seguinte: o que eu entendi nesse processo? Que é momentâneo. Então, por exemplo, eu entendo que a depressão é uma coisa momentânea, como você vai reagir a isso, como você vai lidar com isso. Por exemplo, aquela eu conheci ela há 3 anos atrás, para mais que isso, né? Por essa situação, porque eu externava através de textos, e eu comecei a compartilhar isso com outras pessoas, e era mais de trabalhar isso, porque o que acontece? Chama-se psicologia positiva. Você vai trabalhando o que é bom e vai tirando o que é ruim. Isso é um processo. Ninguém sai de uma hora para outra. Por exemplo, eu passei por um processo de entrevista, fiquei 2 horas com a psicóloga. Ela falou assim: você tá com depressão? Eu falei: eu sei disso. Eu me conheço, eu me entendo. Aí eu falei: agora eu tô tomando um remédio bom. 5 minutos de pegadinha. Ela: o quê? Psicologia positiva. Eu assistia, sinceramente, eu ia antes de dormir, eu assistia umas 10 minutos de pegadinha, ria, aqui me gerava coisas positivas, e ali eu ia combater. Você combate a tristeza com a alegria. Então você vai... Mas eu me entendia o que eu podia fazer para combater aquilo. Então é um processo que vai se evoluindo, você vai conseguindo superar passo a passo, não é coisa de uma hora para outra. Então o que eu quero atentar é isso, que eu acho que é um processo. E eu gosto de falar, às vezes não se prepara para certas coisas, mas a gente tem que entender o seguinte: que você tem que continuar caminhando para você sair daquele caminho e traçar um novo caminho, né? A minha percepção é essa. O que você falou assim, teve uma fala do nosso convidado anterior, o Cleiton, teve uma hora que ele falou assim: nem o meu psiquiatra, né? Vamos entender a diferença de psiquiatra e psicólogo, né, gente? Vamos lá. Vamos colocar um exemplo de que você machucou o seu músculo no exercício forte de academia, tá? Sei lá, vou inventar, tá? Distender o tendão? Não, nem sei. Algo que você só precisa. Tendão, não. Mas são duas coisas que você vai precisar. Primeiro, é cuidar daquela, vou chamar de inflamação. Então, a primeira coisa é você tomar um remédio para aquele músculo, porque é biológico, ok? A segunda parte, você vai para a fisioterapia, ou para o descanso, ou para o repouso. Mas são 2 ações. Primeiro, você toma medicação para o músculo. A segunda, fisioterapia. O que seria psicólogo e psiquiatra, gente? O psiquiatra é aquele que vai te dar a medicação porque você está com baixa mesmo de hormônios, de sais minerais no seu corpo. É por isso que também tem esses pensamentos negativos que você acha que nunca vai ter fim. E vai ter pessoas que vai se acharfurdar, o verbo danado, no sofá porque está em depressão. E vai ter pessoas que elas vão sair todos os dias porque também estão em depressão. Então, o primeiro passo é se reconhecer. Você está de parabéns. Você reconheceu, você percebeu a sua limitação e pediu ajuda. É isso que eu ia falar. Ele se autoajudou, né? Então, assim, ele reconheceu
algo que faltava nele, o que ele precisa fazer e foi lá fez. Porque ocorre, Thiago, que às vezes a pessoa até tem a percepção de que ela precisa de ajuda, mas ela não quer buscar ajuda, ou às vezes tem vergonha de dizer aquilo, que aí volta, aí agora volta a concordância de que você falando da questão do homem, porque o homem não vai virar para o amigo e dizer eu tô com depressão. Não. Que ele não vai poder, né, vamos dizer assim, se rebaixar, né? Dizer que está fraco. O homem né, não gosta de admitir isso. Só que muitas vezes as pessoas não têm a coragem, a iniciativa de se autoajudar. Ou, às vezes, até a força. E aí, voltando para a questão da dor, muitas vezes, Thiago, que é algo para a gente simples, para o outro não é. O que, às vezes, levar um tropeção, vamos dizer, ser uma dor mais imaginária, levar um tropeção... Para mim não dói, é algo comum. E para outra pessoa já tem uma torção, já tem uma outra lesão. Então, assim, é mais ou menos que eu consigo ver a dor. Então, às vezes, eu perder meu emprego, hoje, para mim... Pode ser um sinal até de você recomeçar. Um sinal de eu recomeçar e correr atrás e, de repente, melhorar. Para outra pessoa, só o fato de eu perder meu emprego, acabou minha vida, era toda aquela expectativa que ocorreu com você, que você falou que você tinha um emprego bom, isso, aquilo, outro, mas foi um sinal de recomeço e você está aqui com esse projeto maravilhoso. Eu vou usar novamente um exemplo que você deu, né? Como é que é depressão, gente? Primeiro, é a sensação de que nada tem graça, tá tudo ruim, nada faz sentido para você, ok? Primeiro passo é se reconhecer e ir atrás de ajuda. A primeira, psiquiatra, se for necessário, sim, você vai tomar remédio, sim. A segunda é terapia, que é o caso, eu vou chamar em relação ao músculo, seria a fisioterapia, tá? Aí é que vem, cada um lida com a dor, Fernanda, de um jeito. Eu vou usar o teu exemplo na separação. Vamos lá. Então, eu e você nos separamos, tá bom? Ok. Eu vou tomar todos os remédios. Para cada vez que eu lembrar de você, eu e você nos separamos. Estou colocando eu e o Thiago de exemplo aqui. Cada vez que eu lembrar de você, do nosso término, eu não vou aguentar, eu vou tomar remédio para dormir. Mais do que na composição maior. Eu vou ficar anestesiada e vou querer ficar no meu sofá, dormindo. Não quero ver ninguém. Eu vou ver todas as séries, filmes do Netflix e vou ficar em casa, chorando. Aí você vai suicidar mesmo. Tá? Aí tem outra pessoa que lida com a dor o seguinte. Ei, vamos pra boteco? Vamos beber todas? Beber todas. É a forma dessa pessoa lidar com a dor. Aí os caras caem, eu vou chamar de cachaça para dar um nome, assim, pra pessoa entender que o cabra tá lá, vai dormir na sarjeta, vai abraçar depois a privada porque tomou todas. E no dia seguinte, que merda que eu... Falei palavrão? Tá bom. Que coisa que eu fiz, mas no dia seguinte essa hora pode, Thiago. E vai lá de novo a beber, tá? Vai ter pessoas que vão se conectar a todas as pessoas do mundo. Tá aí os apps de relacionamento que não me deixa mentir. E vai se conectar e ficar com todas e qualquer mulher, todo e qualquer homem. Deu uma semana, todos os dias. Vai ter uma semana de separado, não consegue lidar com a dor. O que acontece? Vou ficar hoje com você. E pode falar palavrão de novo? Não, mas você entendeu, né? Fico com você hoje, faço serviço completo com você. Amanhã faço serviço completo com a outra. Amanhã faço serviço completo com a outra. Até pessoas que vão lidar com a dor viajando. Que delícia. Vai ter pessoas que vão lidar com a dor da depressão. Se tiver dinheiro para isso, né? Ótimo. Vai ter pessoas que vão lidar com a dor indo fazer trabalhos voluntários. E há outros que vão para academia, onde você vê quando a pessoa se separa. Se separa e vai o quê? Vira, como chama? Fitness e vai para essas academias e fica. Ok, preocupação com a saúde, ok. Mas por trás dessa preocupação com a saúde está o quê? Uma dor ainda não resolvida. Eu não sei como você vai lidar com a sua dor. Eu só sei que no reconhecimento dessa dor, peça ajuda. Primo, tio, vizinho, padre, pastor, amigos. Faça, então, dessa sua dor uma forma de você olhar para você e cuidar do seu corpo, mente e alma. Kelly, aí tem também tomar muito cuidado, porque às vezes você busca alguém despreparado, né? E a pessoa, às vezes, não te motiva a melhorar. Porque fala assim, mas isso é besteira. Por que você tá... é por isso. Não, mas isso é besteira, que é onde eu volto. Nem sempre a sua dor é igual à do outro. Às vezes o que é simples para você é algo grande para outra pessoa. Então, assim,
eu diria assim, respeitar, ouvir mais, criticar menos, né? A gente gosta muito de falar, mas a gente também tem que aprender a ouvir. Sempre. Né? O tema é muito expansivo, acho que tem que se falar cada dia mesmo, todo dia é interessante, quando a gente começa a entender, buscar isso, e os números são alarmantes mesmo, né? Kelly, estamos realmente no nosso programa, dá uma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo aí. Olha só, dentro da área condominial, gente, você pode fomentar assuntos. Não necessariamente um tema tão polêmico como esse, caso você não queira, ok. Mas só o fato de você fazer atividades que agreguem. Então, o dia da mãe, você, fazer aqueles condôminos descerem, o dia da criança. Então, atividades sociais têm a tendência a agregar essas pessoas que estão mais fechadas e reclusas. Segunda dica, você, agora eu estou falando com o gênero homem, tá? O masculino. Não sofra calado. Todos nós sofremos. O sofrer calado é você engolir uma dor que não pertence ao seu corpo. Jogue para fora, partilhe com a pessoa que está ali do seu lado. Partilhe, tá? Tá aí? A segunda dica que eu dou é faça coach, faça terapia, faça dança, faça imersão. Eu fiz imersão. Faça imersão, né? Faça algo para contornar essa dor, essa fase, cuidando do seu corpo, da sua mente e da sua alma. São 3 regiões que você pode trabalhar. O que você trabalha no corpo? Vai para a academia, vai para o fit dance, vai fazer alguma coisa para o corpo. Vai fazer algo para a alma. E vai fazer algo para a mente. Então, faça novos cursos, novas pós-graduações, vai fazer um curso de inglês. Entende colocar atividades saudáveis para o seu corpo, mente e alma. Posso agora então deixar agora uma dica então da minha empresa? Fique à vontade. Então, tá bom. Já falei isso desse seu peixe? Então tá bom. Vendendo meu peixe, meu nome é Kellen Rodrigues. Kellen com Q de queijo, gente. Q-U-E-L-E-M. Kellen. Coelen para uma professora de inglês. Kellen Rodrigues. Eu trabalho na Ativari, minha empresa é Ativari, do verbo ativar, gestão de pessoas e coach. Eu trabalho com recrutamento, seleção, treinamento, capacitação. Empresas terceirizadas, vocês estão precisando entender que o pó de ouro de vocês são as pessoas. Hoje, se você entende de processo, entende de tecnologia, se a sua empresa está onde está precisando lapidar e cuidar dos seus colaboradores, seus funcionários. O melhor de palavras, um grande CEO do Shark Tank, lá, o Tim Vieira, depois vocês pesquisam, Tim Vieira, Shark Tank de Portugal. Ele falou a seguinte frase: o líder do futuro é aquele líder mais humanizado. Porque hoje, em tempos de tanta inteligência artificial, em tempos de tantas conectividades virtuais, o líder mais humanizado é aquele que será o melhor líder. Kellen Rodrigues, posso passar o telefone? Vamos lá, vou falar bem devagarinho. 619-8305-4644. 98305-4644. Pode mandar e-mails para ativare@gmail.com. Vou soletrar ativare. É ativar, só que tem 2 T's. Porque ele é um verbo italiano. A-T-T-I-V-A-R-E. TD de treinamento e desenvolvimento. ativaretd@gmail.com. Tá aí, Tiagão. Pessoal, e quero agradecer os ouvintes, a Fernanda, a Kelly e o Cleiton. E lembrando também que a gente começou agora esse quadro Casos de Condomínio. Tá também agora uma vez por mês, toda primeira terça do mês, vamos estar com a Kelly aqui falando sobre coach condominial, que eu acredito que o Sim também tem que olhar para esse lado, né, do desenvolvimento pessoal também, para conseguir um bom ganho na área profissional também. Então, toda primeira sexta-feira do mês, vamos estar aqui discutindo algum tema nessa área de coach condominial, né? Então, quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Temos a Vilarta Elevadores, a empresa que está entrando no mercado de Brasília. Ela já é expansiva em São Paulo, né? Produz seus próprios elevadores, faz parte de manutenção. Temos também a Cel Tecnologia, que é a pessoa do Cleiton que estava aqui hoje, um cara muito bacana, entendido, que vende essa parte de para-raio, de laudo de vistoria para bombeiros, essa parte de elétrica também, essa parte de controle de acesso. Então entra lá, celtecnologia.com. Lá é só .com, tá, pessoal? Outra empresa também que quero agradecer é a Atual Forte Corretora de Seguro, que é a empresa parceira nossa aqui na área de seguros,
área de seguros condominiais, área de seguros de vida, saúde, plano de saúde, automóveis também. Quem quiser encontrar eles, bota lá Papo Seguro DF, tá a Lisiane lá falando sobre seguro, tirando todas as dúvidas também. E também quero agradecer a Toca de Condomínio, seu condomínio em boas mãos, né? A empresa que trabalha na área de contabilidade também e na área de limpeza e conservação. Cotações 61984445210. Também agradecer a Ative FM por acreditar nesse projeto, né? Igual eu costumo dizer, hoje tem acho uns 3 ou 4 programas no Brasil todo que a gente debate esses assuntos e da nossa forma, né? E a mensagem final é o seguinte, eu pensei, refleti aqui do papo que a gente teve, a mensagem final é o seguinte: se conheça. Quanto mais você se conhecer, mais frutos você vai ter e você vai entender o que te atinge e o que não te atinge. Só dando um relato aqui, no meu caso, eu parei de ouvir música na época. Por quê? A música ativava aquele sentimento que eu tinha pelaquela pessoa, pelaquela situação. Então, naquele momento, eu achei melhor cortar. Por quê? Me dava más lembranças. Então, a gente tem que entender como é que funciona a gente, o que motiva a gente ou o que deixa a gente mais fraco, para a gente evitar isso. Então, amigão síndico, seu ouvinte, se